noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite da doutora Juliana, parabenizar pela iniciativa de começar o curso de urgências. Acho que é um momento essencial do nosso serviço, com o início da urgência da unidade social, com a necessidade de informações e de padronização dos plantões aqui da Santa Catarina também. Então, obrigado pelo convite e agradecer também à diretoria e a parabenizar pelo empenho de todas as iniciativas científicas, de encontros didáticos, que isso eu acho que só tem a contribuir para o nosso serviço e para o centro oftalmológico. Para quem não me conhece, eu sou Leandro, estou atualmente como coordenador do serviço de urgência, e na verdade hoje o que eu queria fazer era mais um bate-papo mesmo, não chega a ser uma aula, seria algumas informações administrativas, algumas informações de problemas cotidianos que podem ajudar todo mundo, então acho que é um bate-papo. Fiquem à vontade para me interromper e qualquer dúvida ou esclarecimento estão às ordens. Então é o seguinte, falando sobre atendimento de urgência, tem algumas considerações que a gente tem que sempre levar em consideração mesmo. Listei alguns tópicos que eu vou falar um pouquinho, mas o tema é infinito, assim como qualquer tema oftalmológico, a gente pode delongar a noite toda. Mas eu acho que para atendimento oftalmológico, a gente tem que ter um perfil médico, a gente tem considerações a respeito da relação médico-paciente, é um médico que tem que ter um conhecimento generalista de diversas patologias, não focar só na subespecialidade que ele tem competência para tal. A importância de protocolos de atendimento, a incidência de reclamações, como evitá-las, questão de ética profissional, de convívio com colegas e com profissionais que estão ajudando a gente no dia a dia, e a remuneração profissional e o respaldo jurídico, que são temas que a gente não pode deixar de conversar, apesar de a gente esquecer muitas vezes de tratar sobre esse tema. Perfil médico. O plantonista da urgência é um profissional que ele tem que ser eficiente, ele tem que ser um profissional que possa atender rapidamente o paciente, dar o diagnóstico, orientar, prescrever e fazer isso com o menor tempo possível. Para quê? Evitar a fila de espera. Um profissional pouco eficiente vai gerar uma lista gigante de espera e isso vai gerar insatisfação. Apesar de poder gerar um bom trabalho, isso às vezes para o serviço de urgência não é um perfil que seja o mais ideal. A agilidade, a gente tem que tomar um cuidado, porque é muito tênue entre você ser rápido e você ser imprudente. Você tem que tentar atender o paciente com agilidade, não perder tempo em onde você pode economizar, e de acordo com a sua demanda de fila de espera, com a sua demanda de pacientes e o serviço em que você se encontra, você tentar ser o mais ágil possível para minimizar espera, minimizar atrasos, e infelizmente o serviço de urgência ele é um pouco imprevisível. Nem sempre a gente vai poder ficar lá no conforto médico, fazendo massagem na cadeira, o direito de descansar, direito de se alimentar, de ir ao banheiro, tem. A gente não vai deixar um plantão com 2 horas de espera e subir para o café e ficar lá 1 hora deixando a fila de espera aumentar para 3. Isso aqui vai gerar mais insatisfação e isso vai atrapalhar o seu atendimento e a sua visibilidade perante a instituição e os pacientes também. Conhecimento geral. Na oftalmologia nós temos diversas subespecialidades, mas na urgência você não vai escolher o que você vai atender. É uma porta aberta, caixinha de surpresa, pode chegar desde casos mais simples até casos mais complexos, casos que você tem mais domínio, casos que você não tem. Então você tem que ter um conhecimento generalista bem fundamentado para você poder minimizar erros e você poder conduzir todos os casos conforme a necessidade. Resolutibilidade. A resolutibilidade nem é sempre você resolver todo o caso não, mas você conseguir conduzir o caso do paciente. Você atender um caso, você vai orientar pelo menos o paciente, você vai guiar o que precisa ser feito e vai resolver o problema do paciente. Não adianta falar assim, isso aqui não é para mim, não é minha especialidade, não é minha área. Não, o paciente está lá, ele está com um problema e você tem que resolver. Você tem que ser claro nas informações. Umas queixas muito frequentes na urgência é a falta de informação, o paciente não ser bem orientado, não entender a prescrição e ficar com dúvidas. Dúvidas geram reclamação. Dúvida vai afetar, inclusive, o tratamento do paciente. Então, a gente tem que ser claro. E tem que ser paciente. Na urgência, chega de tudo. Então, vai ter paciente reclamando, vai ter paciente reclamando de você atender rápido, vai paciente ter reclamando de você estar
atendendo devagar, paciente reclamando de que está demorando muito. Então, você tem que ter um jogo de cintura para poder lidar com essas situações que você vai vivenciar no seu dia a dia, no seu horário de plantão. Relação médico-paciente. Problema da urgência. Você vai ter, às vezes, menos de 5 minutos para tentar fazer uma relação com o paciente. Isso é muito pouco tempo. Então, assim, você tem que levar algumas estratégias e tentar fazer o seu protocolo de atendimento para você poder conseguir, em pouco tempo, estabelecer uma boa relação. É muito pouco tempo. Então, a gente tem que tentar realmente empenhar para poder conseguir uma boa satisfação do paciente. Chega de tudo. Vai chegar uma vozinha boazinha, vai chegar uma vozinha brava, um neném risonho, um neném brigando, querendo te bater. E os casos também vão demandar tempos diferentes. Às vezes você vai pegar casos mais simples, que vão ser rápidos, até casos mais complexos, que você vai demandar um pouquinho mais de tempo. Então, você tem que tentar saber administrar conforme o atendimento. Ou seja, o plantão é imprevisível. Cabe a você poder administrar conforme o andamento dele, desde a hora que você chega até a hora que você vai largar para o outro plantonista. Cordialidade. Ninguém é obrigado a ser feliz, risonho o tempo todo, não. Mas você tem que tratar bem o paciente, sim. Ninguém vem para nenhuma instituição com problema para poder ser maltratado, não. Uma queixa frequente na urgência, maltrato de médico. Às vezes você tem um dia ruim, às vezes você não está no bom humor, mas independente disso, você tratar bem o paciente é fundamental. Isso é questão até de educação. Então é importante você saber tratar bem o paciente. Segurança. A gente tem que ter segurança no tratamento, por quê? Toda essa relação médico-paciente vai gerar você uma segurança e um respaldo jurídico para você evitar até processo. Você está ali exposto no serviço de urgência. Você está sujeito a qualquer implicação jurídica com relação ao seu diagnóstico, com relação à sua conduta, e vai ter queixas de reclamação mesmo, não vai ter jeito. Então, a gente tem que ter segurança naquilo que a gente faz, a gente poder falar com certeza e o paciente ficar confiante no diagnóstico e também você conseguir ganhar o paciente e ter uma boa relação médico-paciente. Estratégias. Gente, coisa simples. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem alguma dúvida? Orientar com clareza, explicar a situação do paciente. Tem gente que gosta de mostrar foto. São várias estratégias que você vai ver no dia a dia. Cada um tem uma, isso não tem uma receita de bolo para poder fazer isso, não. Importante. Apresentação pessoal. Lembrar que jaleco é item de proteção individual, então é importante a pessoa estar vestida adequadamente para a instituição. Ninguém vai vir da plantão de regata nem nada. Para os homens, tem uma barbearia boa ali na Assembleia. Então, quem precisar tem uma boa indicação. Cumprimentos. Então, bom dia, boa tarde, se apresentar. É sempre importante. Eu sou o doutor Leandro, eu sou a doutora fulana de tal. Bom dia, boa tarde. Se bem que na urgência, às vezes o paciente está tão irritado, você fala bom dia, ele fala boa noite, você fala boa noite, ele fala bom dia, então é difícil manejar. Atenção à queixa do paciente. Eu, como residente, eu lembro que eu acompanhava alguns médicos e várias vezes assim, a queixa do paciente era uma, no final da consulta, o médico não dava atenção para aquilo que estava importando para o paciente. Chegava no final, mas e minha queixa? E aí? O que está acontecendo? Então, você tem que ver a queixa do paciente. É por isso que ele está aqui. Você tem que resolver isso. Realização do exame, gente. Tem que examinar o paciente. Independente se o paciente vem por questão administrativa, o paciente vem para trocar uma receita. Coloca o paciente na lâmpada de fenda e examine. Todo paciente com ficha ele tem que ser examinado. Independente se ele veio só para bater um papo. Tem que ter um exame do paciente. Prescrição. Todo paciente tem que ser prescrito de acordo com o diagnóstico. Não é o que você acha também, não. Isso a gente tem que tentar ter uma padronização para a gente não ter discrepâncias de condutas e fazer prescrições mais eficazes, que vão resolver o problema do paciente e vai gerar menos transtorno para todo mundo. Orientar, perguntar se tem dúvida. Sempre orientar os pacientes com a devida forma, isso vai minimizar problemas para todo mundo. Isso é um tema que eu achei que nunca eu precisava falar, por isso que eu falei que isso aqui era mais um bate-papo. Essa aula é sobre assuntos que eu achava que realmente não precisava, acho que está inerente, já é explícito para todo mundo, acho que todo mundo já deveria saber isso, mas não. Quando a gente pega a coordenação, a gente vê que tem várias reclamações com relação a isso. Lavar as mãos, gente. Todo mundo tem que lavar as mãos, todo mundo está cansado de saber, mas não adianta só lavar, não. Tem que lavar na frente do paciente. O paciente tem que estar vendo que você está lavando as mãos. Porque o paciente vai chegar na urgência, já está com o olho inflamado, vai ter uma contaminação e vai falar que a culpa é sua. Higiene de lâmpada de fenda e tonômetro. Você tem que limpar. Você vai passar micro-organismos para outros pacientes. Mas também tem que limpar na frente do paciente. Ele tem que estar vendo. Isso aqui minimiza um monte de problemas. Passa um álcool.
Isso aqui vai minimizar a questão infecciosa, vai melhorar a questão de vigilância epidemiológica nossa, da CCIH, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É ato muito simples, você passar um álcool numa lâmpada de fentonômetro. Se você não fizer isso, vai chegar um paciente, ele mesmo vai pegar e vai passar, e você vai morrer de vergonha. Colírios. Colírios têm que ficar fechados, não pode deixar a tampa aberta. Fluoresceína é índice de contaminação muito grande. Até que é um estudo de anestésico com fluoresceína, a gente vê estatisticamente que não tem tanto índice de contaminação. Mas a gente tem que tomar cuidado, a gente está num ambiente contaminado. A gente não pode ser responsável por proliferar a doença, a gente tem que curar a doença. Eu achava que isso aqui era coisa simples, que eu não precisava nunca estar falando para ninguém. Mas que nem eu falei, tem que falar. Final de consulta. Que nem eu falei, o tempo de consulta de um paciente oftalmológico, às vezes, é menos de 5 minutos. Então, você tem pouco tempo para fazer uma relação médico-paciente. É uma arte você poder saber diagnosticar o paciente, ele ver que foi examinado e você saber encerrar a consulta. Como que você tem que fazer isso? Tem alguma dúvida? O paciente vai te falar se ele teve alguma dúvida. Se ele não tiver alguma dúvida, ele vai saber que ele foi atendido. Às vezes, você entregar um papel para o paciente, ele vai saber também, sinalizado que a consulta ali terminou. Então, com uma receita, com telefone de marcação, com um cartão de visita para ele poder marcar uma consulta eletiva. Então, assim, às vezes, sempre bom você perguntar ao paciente no final da consulta se ele tem alguma dúvida e deixar o paciente com o papel na mão. Isso vai deixar ele mais seguro de que ele foi atendido. Às vezes, o paciente ele não precisa. Às vezes, é uma hemorragia subconjuntival, coisa simples que você vai resolver só com orientações. Mas se o paciente chega, ficou 2 horas de espera, chegou, você vai olhar para o paciente e falar, não é nada. Tchau. Então, o paciente vai se sentir um pouquinho incomodado com isso. Então, assim, um papel, uma orientação, isso vai deixar o paciente mais tranquilo de que ele foi atendido. É muito ruim a pessoa achar que ela não está sendo atendida para aquilo que ela esperava. Conhecimento geral. Então, como eu já falei inicialmente, o plantonista ele tem que ter um conhecimento generalista muito grande. Os casos eles podem ser simples, complexos, podem ser de diversas especialidades, e você tem que dar conta. Às vezes você não vai saber, não vai finalizar a conduta, mas você tem que saber dar a conduta inicial. O paciente ele tem que ser manejado inicialmente. Você vai chegar com um paciente com crise de glaucoma agudo, você vai ter que iniciar o protocolo para poder tirar ele da crise. Posteriormente, você vai encaminhar ele para os departamentos, mas a conduta inicial é sua. A gente não está aqui para fazer triagem para ninguém. Triagem a gente tem enfermeira, vai começar semana que vem. A gente não adianta chegar um paciente do glaucoma para o departamento de glaucoma, retina para o departamento de retina. Não, a gente tem que saber manejar e conduzir todos os casos. Por isso a importância do perfil do plantonista. Então você tem que estar sujeito a isso e saber até quando você vai se sujeitar a isso também. Os encaminhamentos têm que ser devidos. A gente tem uma vantagem que está numa instituição com muitos colegas especialistas e todos com muita disponibilidade para resolver os casos. Então, teve alguma dúvida? Vamos entrar em contato com a escala que esteja de sobreaviso, vamos entrar em contato com algum colega para poder discutir um caso. Residentes, tem um caso de alguma subespecialidade? Pegue o caso, suba nos departamentos, veja o deslanchar daquele caso. Isso aqui é uma ótima oportunidade de aprendizado. Você pegar e encaminhar o paciente e não saber o desfecho, você está perdendo uma hora de o que você vai saber fazer. Vai chegar uma hora que você vai estar sozinho. Aqui a gente fica junto, mas muitas pessoas vão estar sozinhos em vários lugares e não vai ter esse respaldo. Então, assim, os encaminhamentos, eles são necessários, sim. A gente tem essa facilidade, mas a gente não pode deixar de dar a conduta inicial. Os apoios de especialidades, como eu disse, eles são um apoio. Às vezes o paciente ele vai demorar a marcar, mas só que até ele marcar, ele tem que ser atendido na urgência. Sem problemas. Posso, doutor Breno? Então, enquanto o paciente não for encaminhado, enquanto o paciente não tiver uma consulta agendada, ele é um paciente que tem uma porta aberta 24 horas e ele vai ter que ser atendido e acompanhado no serviço de urgência, por outro colega ou por você mesmo. A porta de urgência, como eu disse, para residente é uma ótima porta de aprendizado. Para quem já está na urgência, é uma ótima oportunidade para você ganhar paciente. Eu tenho diversos pacientes de consultório que é desde o primeiro dia da urgência. Ali você vai ganhar confiança, você fazendo um trabalho legal, você vai ter esse paciente, a família do paciente vai te acompanhar. Então, é uma ótima porta de entrada para isso. Orientação. Então, o paciente não pode ser perdido. Se o paciente tem um problema que ele necessita de outra especialidade, oriente, tem um telefone de marcação, precisa de cirurgia, você tem que marcar a cirurgia, ele não pode ficar perdido. O paciente ele tem que saber que ele tem que ser conduzido, e a partir do momento que ele consultou com você, o problema dele vai ser resolvido. E cabe a você fazer isso. Protocolo de atendimento.
Quantas vezes a gente chega com um paciente na urgência, ele tá tipo assim, ó, tá com uma sacola de remédio já. Cada dia que ele vem na urgência, o médico passa um colírio diferente, não espera, não avalia a conduta do colega anterior, e cada um vai tendo uma conduta diferente. Daqui a pouco tá assim, ele vai virar uma conta da Araújo gigante e não resolveu nenhum problema. Então, o tratamento ele tem que ser efetivo para poder evitar erros, evitar múltiplos tratamentos e condutas discrepantes e evitar reclamações. Outra queixa frequente é o número, é a diferença de tratamento de um médico para o outro. Um colega passa um colírio, o outro vai passar outro. De repente, ele está tratando nada, isso, ele vai ficar perdido, isso vai gerar insegurança. Então, os tratamentos têm que ser eficazes e, por isso, a importância do protocolo. A importância desse curso aqui é para a gente poder aproveitar e discutir os casos de desconto de conduta, e a partir daqui a gente vai montar um protocolo de condutas do nosso serviço que vai evitar esse tipo de erro. Eu acho que ninguém está satisfeito de ficar lá no Araújo todo dia comprando 3 remédios, 3 colírios, não. Reclamações. A gente tem que estar na urgência, a gente vai sempre lidar com isso. Sempre. E qualquer, independente de você faça a conduta mais certa, ou você sempre vai ter uma reclamaçãozinha. Aqui no nosso serviço, o que a gente tem mais? Tempo de espera é o campeão de reclamações. Cordialidade, então, assim, o maltrato do paciente, o paciente se sente maltratado, acha que não foi tratado de forma correta. Erros de diagnóstico, o paciente não está contente com o diagnóstico e também com relação ao tratamento. Mas sim diverge. Eu já tive reclamação de paciente que reclamou comigo da caneta que eu estava usando. Então, assim, eu não tenho Montblanc ainda não, mas se alguém quiser, eu aceito doações também. Mas, então, quem quiser reclamar, vai vir, vai reclamar. O paciente que vem para a urgência não é um paciente que está vindo satisfeito, não. O paciente tem um problema. Ele quer resolver o problema dele, então ele está insatisfeito, ele vai exigir que o problema dele seja resolvido. Então, ele está impaciente. Então, reclamações vai ter. E a gente vai ter que saber lidar com isso. Atualmente, o marketing, não sei se vocês já notaram, ele está empenhado em fazer muitas pesquisas em todos os setores aqui do hospital. O campeão de reclamações é a urgência, e é muita, não é pouca. Então, vocês vão ver que vão ser repassados para vocês algumas reclamações dos pacientes com diversas queixas, algumas fundadas, outras não. E a gente tem que ter um jogo de cintura para poder absorver aquela informação, ver como a gente pode melhorar, ou saber que isso é só uma chatice mesmo e a gente levar em consideração, não levar em consideração e bola para frente. Ética profissional. Nós temos que ter muito cuidado com o profissional, com o colega. Outro problema frequente aqui, que somos muitos médicos, muitas cabeças pensantes de diversas, com divergências de opiniões, é o cuidado profissional. A gente tem que ter respeito com o colega. Às vezes, você chegar com o paciente e falar que a conduta do outro colega está errada, isso gera um transtorno e às vezes também você não sabe, você não examinou o paciente. Você fala para o paciente, não acredito que o médico não viu isso, aposto que não tirou a membrana corretamente. Não é assim. A gente não sabe a circunstância em que o paciente foi atendido, então a gente tem que tomar um cuidado na hora de falar isso. E você denegrir o trabalho do outro colega, isso não favorece o seu trabalho, não. Pelo contrário, isso denegri a instituição. Então, você faça seu trabalho corretamente, faça o que é devido, não preocupa com o trabalho do outro, não. Faça seu trabalho direito, que isso vai ser o seu ganho pessoal, vai ser seu cartão de visita. Então, faça o seu melhor. Outra coisa, cuidado com os profissionais, respeito com a menina que faz a higienização, com o pessoal da recepção, são eles que te ajudam. Às vezes vai estar tumultuado para eles, vai estar tumultuado para vocês, e não adianta brigar com eles, não, a culpa não é deles. A gente tendo um ambiente de trabalho com respeito, um ambiente de trabalho com educação, vai ter uma equipe que está satisfeita, muito mais eficaz e vai minimizar transtorno para todo mundo. Remuneração. Hoje em dia, a gente só vê que o pessoal quer muito trabalho médico, mas pagar mesmo, ninguém quer pagar, não. Os planos de saúde, você vê em diversos acordos de diminuição de remuneração. Se eu fizer isso com qualquer funcionário meu que trabalha lá em casa, eu acho que eu vou ser preso, né? Não pode, mas aqui com o médico pode tudo, né? Então, sempre está tendo os reajustes para baixo, sempre a tentativa de glosa. Não sei se isso é verídico ou não, mas eu já ouvi falar de algumas pessoas peritas de que alguns planos de saúde têm já um limite de glosas, que glosam sem motivo algum, simplesmente porque algumas pessoas não recorrem, então é uma economia para eles. A gente está numa onda frequente de desvalorização do profissional, então cada vez mais nós somos mais cobrados, menos valorizados, então a gente tem que procurar fazer um trabalho mais correto, mais ético, para nos valorizar. Nós temos que preencher prontuários, não adianta, gente. Prontuário é nosso sistema de defesa. Se a gente não preenche prontuários, os planos de saúde vão glosar. Então, isso é uma coisa também que eu achava que eu não precisava falar mais. Isso aqui, desde a faculdade, todo mundo já fala, mas é importante o preenchimento dos prontuários.
Qualquer procedimento tem que estar documentado, porque senão o plano de saúde vai glosar e você não vai receber por isso. As guias têm que ser assinadas. Não assinou? Não vai para o faturamento, você não vai receber. Não adianta. Então, tem que ter assinatura. E o faturamento de procedimentos realizados. Todo procedimento que você realizar, você pode cobrar. Então, é importante você saber que o mapeamento de retina, você vai pedir uma autorização e você vai ganhar por ele, uma tonometria, um curativo. A gente pode fazer trabalho voluntário? Pode. Tem várias instituições que precisam, mas aqui no sistema privado, a gente está trabalhando e a gente vai receber por isso. Eu falei, ninguém quer pagar. Se a gente não souber cobrar pelo nosso trabalho, a gente não vai receber não, porque ninguém faz questão de pagar. Então, ficar atentos a essas questões administrativas, de preencher tudo corretamente, assinar as guias e faturar tudo devidamente. Qualquer erro é motivo para a gente não receber. E o respaldo jurídico. Isso aqui que a gente tem que tomar cuidado. O pouco tempo que a gente tem de relação com o paciente, às vezes gera insatisfação. Às vezes o paciente vai ficar insatisfeito, isso pode ter implicações legais. Então, examine o paciente, elabore uma hipótese diagnóstica, conduza o caso, oriente, documente. Atualmente, escreva tudo em prontuário. A nossa defesa, infelizmente a gente tem que pensar em defesa mesmo, é a escrita do prontuário. Atualmente eu vou ser perito técnico de um processo oftalmológico que a gente vê o processo, a gente vê que o advogado e o paciente pode falar o que quer. Ele pode escrever o que quiser. Então, assim, a gente tem que resguardar mesmo em prontuário, porque as histórias são inúmeras e fantasiosas a ponto de tentar ganhar qualquer valor financeiro em cima da gente. Isso sem a gente cometer qualquer erro. Então, a gente sendo correto, a gente documentando tudo direitinho, você vai estar respaldado e não vai achar o homem da capa preta por aí. Então, assim, toma cuidado. Escreva em prontuário. E escreva tudo. Não adianta você pegar um paciente que tem um descolamento de retina, você escrever que está com o olho vermelho e não descrever qual que é o caso do paciente. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Como eu disse, isso aqui para mim era mais um bate-papo mesmo. Desculpa pelos temas que eu tive que trazer, mas que não falei a partir do momento que a gente começa a ver as reclamações, a gente começa a ver que às vezes é necessário falar isso sim. Como na coordenação da urgência estou à disposição de qualquer dúvida ou qualquer pergunta que vocês precisem. No mais, muito obrigado e tenham um bom curso. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Breno. Na verdade, assim, a aula é mais básica, não vai focar tanto em fisiopatologia, porque não era o foco do curso, né? Seria um curso para ver as abordagens na urgência, a primeira abordagem, tanto de queimaduras como de úlcera. Então, eu coloquei a foto aqui da queimadura só para ilustrar um caso mais grave ali, mais crônico do lado direito, né? E uma mais inicial ali do lado esquerdo. Então, queimadura. São de 7 a 10% dos traumas oculares. E os principais agentes, ou eles são ácidos ou eles são básicos. Lembrando que o ácido ele é menos grave, porque ele forma uma necrose de coagulação que faz tipo um tampão ali na córnea, então não aprofunda tanto a lesão quanto quando a substância é básica. Muitos pacientes já vêm com a empresa, até com o produto, eles já trazem a ficha do produto, e dá para você pesquisar sobre isso. Esse realmente é um caso de urgência, que agora vai passar a ter uma enfermeira, né, Leandro, fazendo a triagem. É um caso que passa na frente mesmo. Tem que lavar abundantemente o olho com muito soro ou BSS. Isso até, na verdade, a própria enfermagem já pode ir fazendo, ao meu ver, já chegar no consultório tendo lavado. A maioria já lava na própria empresa. Aí você faz uma anamnese para ver como que foi, quanto tempo que já tem de exposição, qual que foi a abordagem que eles tiveram na empresa pré-hospitalar. Tem assim, várias classificações das queimaduras oculares, eu coloquei uma delas, existem outras, mas basicamente todas avaliam como que está a córnea em termos de desepitelização, de edema, se está permitindo ou não visualizar a íris, e a lesão limbar, quanto já tem de necrose limbar, porque isso vai estar diretamente relacionado ao prognóstico. Quanto maior a lesão no limbo, quanto mais edema de córnea, mais grave é o caso, pior o prognóstico. Então, o tratamento, igual eu já tinha falado, lavar abundantemente, a gente entra com antibiótico tópico como profilático, de 6 em 6 horas, lubrificante sem conservante, você pode passar um cicloplégico para dor, porque é um caso que dói muito, pode entrar também com medicação oral, seja codeína, se o paciente não for alérgico, porque é um caso que dói. E é importante lembrar de entrar com corticoide tópico,
que ele que vai segurar a reação inflamatória. Mesmo a córnea estando desepitelizada, a gente tem que entrar com corticoide. Às vezes o pessoal não entra com receio, mas é um caso de trauma químico. E o corticoide vai controlar um pouco mais essa inflamação. Agora é um caso também que tem que encaminhar realmente para o departamento. Então a função da urgência vai ser essa: lavar abundantemente, que geralmente já lavou na empresa, e a enfermagem que vai passar a ter em breve pode fazer essa função. O antibiótico profilático, porque está desepitelizado, e entrar com corticoide e analgesia. Então, assim, é um caso assim, que não requer tanto da parte da urgência. Importante, medir a acuidade visual, igual o Leandro falou, para a gente se documentar do ponto jurídico, que o paciente já é grave, interessante ter esse relato no prontuário, e medir a pressão intraocular, porque os casos de inflamação cursam muitas vezes com aumento da pressão, que deve ser tratado. E alguns estudos indicam acrescentar, né, a vitamina C, o ácido ascórbico, cuidado na questão da função renal, mas seria 2 gramas dia, 500 miligramas de 6 em 6 horas. Alguns estudos que eu até já listei embaixo, da própria Academia Americana, preconizam nos casos mais graves de queimadura química. Se tiver alguma dúvida também, vocês podem interromper, né, a gente já responde. Agora, úlcera corneana assim, é um tema muito vasto. Eu vou entrar mais na ideia da urgência, sem entrar muito em detalhe de fisiopatologia. A grande maioria delas são bacterianas mesmo, mais de 80%, e geralmente tem que ter uma lesão do epitélio para a bactéria proliferar. Existem algumas, como a Neisseria, Listeria, que podem penetrar o epitélio íntegro, mas é a minoria. Então, se ele limpa a lente com qual produto, se ele nada com lente, se ele teve algum trauma, seja vegetal, eu vou direcionando. Aqui tem até um exemplo de uma úlcera mais grave, com até hipópio aqui embaixo, né? Das bacterianas, a grande maioria, igual eu falei, tem que ter a quebra da integridade do epitélio, mas algumas bactérias penetram o epitélio íntegro. Grande maioria dos casos associada à lente de contato, de 19% a 40%, vai dependendo um pouco da literatura que você for utilizar. E da lente de contato, geralmente é uso inadequado, descarte inadequado. Isso é sempre bom questionar e aproveitar a oportunidade já não limpa corretamente. E secundário também algumas doenças, né? Olho seco, trauma, ceratopatia bolhosa, várias doenças que afetam a integridade úlcera. Então, o Rafael vai abordar posteriormente a forma de fazer o raspado, mas o importante é, quando colher material, úlceras centrais com mais de 2 milímetros ou com mais de 50% de afinamento da córnea. Você faz o corte óptico e vai ver o tanto que afinou. O ideal seria colher em todas, mas como isso não é prático, nas periféricas, com menos de 2 milímetros, a gente pode iniciar um tratamento com uma quinolona de 4ª geração, supondo ser bactéria, que a grande maioria de fato vai ser. Casos graves, já é importante a coleta, vai ser explicado melhor como é feito ela. E sempre que possível, é importante medir a acuidade visual para documentar juridicamente, ver se tem reação de câmara anterior, se anotar o tamanho tanto do infiltrado quanto da área desepitelizada, tamanho em milímetros, né, e medir a pressão ocular. Não passa. Em particular, eu costumo mandar para o Humberto Abrão, depois até posso passar o contato do Fabrício, que atende muito bem e é o laboratório ideal para essas coletas de córnea. No SUS, hoje, você conseguiu já alguém, Juliana, para isso? A gente está tentando fazer um convênio com o HC. Com o HC, né? É, que é um local também que tem experiência. Tem que ser um local que tem experiência com córnea. Entendi. Vai colher lá, né? É, porque, na verdade, como fica muito pouco material que você semeia na lâmina, não é qualquer serviço que isola adequadamente. O tratamento, essas úlceras periféricas de até 2 milímetros, entrar com uma quinolona de 4ª geração seria um protocolo adequado. Você pode até começar de hora em hora,
no primeiro dia, ir avaliando a melhora e reduzindo. E nas graves, os colírios fortificados. Esses a gente vai ter que mandar manipular, seja na Citofarma ou na Farmédice. Você tem que cobrir tanto o gram negativo quanto o gram positivo. Aí pode ser, por exemplo, vancocongenta, cefalotina congenta. Eles já têm no site da Farmédice todas as combinações possíveis de concentração. Você já manda, o paciente manipula, leva alguns dias, tem que ficar refrigerado. E você já passa uma quinolona de quarta até o fortificado ficar pronto, que leva em média uns 2, 3 dias. Um caso grave, com certeza, vale a pena colher, mandar para a córnea. E vamos supor que chegou uma úlcera já usando a medicação e ela está piorando, você está vendo que ela está crescendo, piorando, é um caso suspender a medicação 24 horas, colhe novamente e entra com a medicação. Antibiótico oral, a gente limita mais ou menos para casos que tem reação de câmara ou extensão escleral. São mais raros no caso aqui da úlcera. Úlcera fúngica. Na verdade, lesões fúngicas são mais ou menos 2% das infecções oculares. Mas o sítio principal é a córnea. Desses 2%, 90% é ceratite. Geralmente, pós-traumas de vegetal ou quando o paciente já tem uma doença ocular pré-existente. Já teve muito caso de herpes ou um olho seco mais grave. Lembrando que vai dividir em 2 tipos de fungo, né? Os filamentosos e os leveduriformes. Geralmente, a levedura, como exemplo, a cândida, é quando o paciente já tem uma doença da superfície ocular. Os filamentosos, como aspergilos, fusário, geralmente é pós-trauma vegetal. Alguns estudos da Unifesp mostraram que a maioria foram casos filamentosos, na análise deles, né? Na casuística deles. Aí você percebe até esse aqui é um caso de úlcera fúngica. Tem lesão satélite, a margem não é muito regular. Eles citam na literatura lá borda irregular, margem infada. Só isso também não posso bater um martelo que é um fungo. Uma úlcera desse tamanho, o ideal é colher mesmo, né? Mas sugere fungo. Não dá para afirmar só pela biomicroscopia que seja um caso de úlcera fúngica. No tratamento é importante a gente lembrar, não usar corticoide tópico. É um caso que evolui lentamente e também responde lentamente aos medicamentos. E muitas vezes ocorre do paciente, o epitélio já está flúor negativo no fungo e ele tem infiltrado. É diferente da úlcera bacteriana. Quando ele para de corar, geralmente é um sinal de melhora na úlcera bacteriana. Na úlcera fúngica, não necessariamente. O epitélio pode parar de corar, ainda tem filtrado ali progredindo. A recomendação é, no fungo filamentoso, você pega o coríleo de natamicina e passa cetoconazol oral. No leveduriforme, anfotericina B. Tem que mandar manipular. É um caso realmente de perda visual severa. Alguns pacientes são até internados quando é possível. Se o serviço público interna, passa voriconazol. É um caso que isso tem uma evolução pior. As por herpes, nós vamos dividir nas herpes simples e no herpes zoster. Tem uma grande prevalência, é a principal causa de leucoma unilateral, e muitos de nós, na verdade, já têm o vírus em latência no gânglio. Por algum estímulo, seja ele febre, estresse, exposição à radiação ultravioleta, ele reativa, dando a lesão. Então, aqui tem um exemplo aí de ceratite epitelial por herpes. Você vai vendo que ela tem o que eles chamam de bulbo terminal. Vamos pular para os próximos. Depois nós vamos falar o tratamento delas. A ceratite imune, nesse caso, o epitélio já não está geralmente corando e dá um edema infiltrado no estroma. Em alguns casos, no endotélio também. É uma reação geralmente imunomediada. Alguns estudos têm dúvidas se é por isso, mas a grande maioria acredita que é uma reação imune a partículas do vírus. Há uma controvérsia quanto a isso, mas sem dúvida é um caso inflamatório que vai mudar o nosso tratamento na sequência. Na ceratite epitelial por herpes simples, uma das opções é o aciclovir pomada oftalmológica, 5 vezes ao dia. Nós vamos usar uma média de 14 a 21 dias. O estudo REDS, que tem no site da Academia Americana, já mostrou que o oral, nesse caso, também teria a mesma eficácia.
é uma opção. Se o paciente já tem toxicidade epitelial ou alguma dificuldade de aplicar a pomada, tendo cuidado com os idosos. Tem lesão dendrítica corano, não vai entrar com corticoide tópico, porque isso agrava e estimula a replicação viral. E fazer um retorno aí a cada 2 dias, ele vai depender um pouco da gravidade do caso. Já na ceratite imune, como é um processo inflamatório, nesse caso já está indicado o uso do corticoide. Começa bem frequente, com uma redução lenta, e a gente tem que fazer uma profilaxia antiviral nesse caso, seja oral ou tópica. A ciclosporina é pouco usada, tem alguns estudos aqui, mas a gente nem precisa abordar. O importante é estar com dobra de DCM, uma reação inflamatória, já tem história de herpes prévia, mas o epitélio não está corando, entrar com corticoide frequente, a ciclovir oral ou tópico, encaminhar para o departamento, porque nós vamos reduzir muito lentamente esse corticoide. E a profilaxia do aciclovir fica pelo menos umas 5 semanas. Quando o corticoide estiver uma vez ao dia, a gente tira o antiviral. Aí já tem segurança para deixar só o corticoide. É um tratamento realmente que vai levar várias semanas. Você começa com o corticoide de alta potência, depois reduz para um de baixa potência. Quando o de alta potência tiver uma vez ao dia, já podemos tirar o antiviral, deixar só o corticoide. Aqui é a dose do aciclovir profilático, que é 400 miligramas de 12 em 12 horas. A gente usa em caso pós-transplante, nesse caso da ceratite imune também. O valaciclovir é outra opção de igual eficácia, só muda a comodidade posológica, mas ele é mais caro, não é encontrado na rede pública. Então, o aciclovir é tranquilo. Igual eu falei, a profilaxia, dependendo, pode ser até 10 semanas, que é o uso do antiviral associado ao corticoide, e tem que ter realmente retornos frequentes. Do herpes zoster, na verdade, é o mesmo vírus da catapora que fica em latência. Os mesmos estímulos que reativam o herpes simples podem reativar o zoster. A gente tem que ter atenção ali nos idosos, que são um grupo de risco, pacientes com imunossupressão. Inclusive, o paciente com zoster com menos de 40 anos, você vai buscar nele alguma doença que o imunossuprime, seja alguma malignidade, uma doença imunossupressora. Dá aquelas crostas que eu nem coloquei aqui, porque não era o foco de hoje, transmite catapora para quem não for vacinado ou não teve, só quando a crosta está toda cicatrizada da ceratite epitelial por herpes zoster, que a gente chama de um pis fortemente com a fluoresceína. Quando o caso já está grave, às vezes acontece chegar no plantão, mas é um pis causou, deixa uma lesão grave na córnea, já fica uma córnea sempre secundária. Num caso desse, se chegar no plantão, é entrar com antibiótico profilático. No caso do tratamento da ceratite epitelial, o padrão é entrar com ao dia. No zoster, a dose é maior, em média de 7 a 10 horas do início da lesão cutânea, do resto cutâneo. O valaciclovir só tem uma maior comodidade posológica, porém é mais caro que o aciclovir. Lesão de pele é lavar com sabão tópico para evitar a infecção bacteriana secundária. E na ceratite imune por zoster, o tratamento assemelha-se ao caso do herpes simples, que vai ser corticoide frequente, com redução lenta e profilaxia antiviral. É muito similar essa parte do tratamento. Você vai ver o paciente com dobra de DCM, reação inflamatória pegando o estroma e o endotélio, com história pregressa de herpes, o tratamento é esse. Se o epitélio estiver corando com dendrito, a gente não entra com corticoide. O corticoide é porque o epitélio já não está mais corando, a lesão está toda no meio da córnea ou na parte interna, no estroma e no endotélio. Na ceratite neurotrófica, que é aquele caso que eu mostrei da córnea já acinzentada, desepitelizada, já é um caso geralmente crônico, que eventualmente chega na urgência, que o paciente tem dificuldade de marcar no departamento, aí você encaminha, mas já vai passando uma lágrima sem conservante bem frequente e um antibiótico a cada 6 horas só para evitar uma infecção bacteriana secundária, infiltrado na córnea. E você vai passando antibiótico profilático de qualquer forma, geração. Um outro caso que acontece no plantão com relativa frequência, que dá dúvida se é BAD, você vai notar que tem um infiltrado, vem uma córnea normal e chega no limbo. Esses casos são inflamatórios. A gente trata com corticoide.
Mas se por um acaso ficou na dúvida, é melhor entrar com antibiótico no plantão no outro dia ou no departamento. Mas é um caso mais ou menos clássico, que tem uma relativamente frequente do limbo normal, cora muito pouco com a furicina e o tratamento é com corticoide. Muitos desses pacientes também seja com o shampoo neutro diluído ou com produto próprio para blefarite. Então, assim, acho que as úlceras mais frequentes são essas. Vocês ficaram com alguma dúvida que vocês queiram questionar sobre o tratamento? Boa noite, todo mundo. Vamos lá para a gente render a sexta. Folículo e papila, isso é interessante a gente ter esse diagnóstico. Histologicamente é bonitinho, mas a questão é a prática. A dica que eu dou para achar folículo é em pálpebra em fórnice inferior, pálpebra de conjuntiva de fórnice inferior. Tem um aspecto de ovas de salmão. Pronto, isso é ótimo para vocês lembrarem, tá bom? E a papila, ela é na região do tarso superior. Ela é mais fácil de achar na região do tarso superior. Bom, vamos lá. Por que disso? Porque o folículo, a gente sabe que está relacionado mais a um quadro de conjuntivite viral, um quadro viral, e a papila, a bacteriano alérgico. Então, aqui, na setinha está aparecendo? Tá. Aqui, papilas gigantes, bem típicas de conjuntivite alérgicas crônicas, papilas limbares, né? E aqui o folículo. O folículo é passível de confusão com papila e tarso superior, tá vendo? Mas embaixo, olha lá como é que parece, ovinhas lá. Parece que vai, se apertar, vai estourar e sair um líquido, né? Então, esse é o folículo. Bom, toma cuidado, porque na conjuntivite, sem dúvida, a maioria das conjuntivites quer chutar. O que é conjuntivite, doutor? Provavelmente viral. Pronto. Provavelmente você vai acertar. Ok. Mas existem outras conjuntivites virais, de outras causas, e que, com o uso do corticoide, ele pode desencadear de uma maneira que você não gostaria. E a herpética é uma delas. Então, uma ceratite herpética, que talvez ainda não se manifestou plenamente, ou mesmo uma conjuntivite herpética, a gente coloca um corticoide e vira uma ceratite herpética, porque a gente usou o corticoide de uma maneira que não precisava. Então, por isso, eu acho que por isso, e principalmente por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o corticoide no plantão. Outra causa é molusco contagioso também, né? Bom, dentro disso que a gente já estava conversando, do combate das conjuntivites virais e bacterianas, as virais vão ganhar, né? Em quantidade, em frequência, em incidência, em probabilidades de se acertar, chuta viral. Dentro das virais, a gente tem várias causas, adenovírus, 90%. E dentro dos adenovírus, a gente ainda tem vários subtipos. Então, conjuntivite viral, viral adenovírus, ok. Dentro disso, temos vários tipos de conjuntivites, mas vamos destacar essas principais, aí, uma conjuntivite folicular aguda não específica, e essas duas que eu gosto muito, que a gente compreende com a clínica, febre faringoconjuntival, então o paciente vai ter um quadro de resfriado junto com a conjuntivite, e uma ceratoconjuntivite epidêmica, aquela que a gente odeia, que o paciente fica arrastando no plantão um tempão, com quadro corneano e pouco quadro sistêmico. Dentro de um ciclo de uma conjuntivite viral, a gente tem que lembrar que elas são autolimitadas. Então, se num momento a gente tem a carga viral e no outro tempo, como é que isso vai evoluir? É autolimitado. Com você tratando ou não, ela vai resolver. E os sintomas também vão evoluir dessa forma. Eles vão ter um início, máximo e fim. Com você tratando ou não. Sintomas e sinais de conjuntivite viral. Todos nós sabemos. Então a gente volta lá. Reação folicular, quemose, hiperemia, linfonodos submandibulares, pré-auriculares, palpáveis. Ok. Febre faringoconjuntival, temos o sintoma, então, igual que a gente falou, os sinais de resfriado, talvez uma dor de garganta. Bom, e a membrana? A membrana não vai aparecer de cara. Ela faz parte do quadro num período médio da conjuntivite. Aparecendo, temos que tratar. Vai aparecer em quem? Não dá para saber. Então, dentro disso, voltando aqui um pouquinho, é fundamental no plantão
a gente gastar um pouco de saliva no primeiro atendimento do paciente, para ele não ficar tumultuando o plantão, senão ele vai voltar a cada 2, 3 dias, ou volta no mesmo dia porque achou que a sua orientação foi insuficiente, e tumultua o plantão. Então é importante gastar um pouquinho de tempo com os pacientes, como eu faço com os meus pacientes, inclusive parentes. Teve um parente da minha, que a Simone até tratou, que eu não dei conta. A Simone me ajudou. Ele me mandou, não estou brincando, 5 vídeos e quase videoconferência, né? Áudios, mensagens, 3 por dia. Né? A visão está ruim, eu acho que agora eu estou com hipermetropia. Ele já soltava o diagnóstico. Acho que eu estou com um pouco de hipermetropia, com astigmatismo e miopia. Ele soltou essa. Por quê? Porque a visão está ruim. E não era. Aí eu falava, olha, é viral e tal, expliquei para ele. Mas, então, gera uma ansiedade. O paciente tinha uma visão boa, começa a ficar ruim, está fazendo um tratamento que a gente passou para ele, o negócio está piorando. Por quê? É aquele ciclo. Então, ele tem um ciclo que começa leve, ele vai porque está doendo, começou a usar o colírio que você passou para ele, o tem só piorou, foi no plantão no dia seguinte, o colega trocou, o tem vai piorando, vai piorando. Ele tem que ter essa previsibilidade. Então, por isso que o primeiro atendimento é muito legal, porque é um primeiro atendimento onde você faz um de xamanismo, né? Você pega uma bola de cristal para ele e fala, olha, sua conjuntivite é viral, e como é que vai evoluir esse negócio? Aí, viral, doutor, está tão tranquilo. Pois é, pode ficar de 2 a 4 semanas. Ele, não é possível, 2 a 4 semanas? Estou aqui com 2 dias de dolorimento ocular, você vai me soltar dessa? 2 a 4 semanas. Colírio agora não vai fazer tanta diferença, é sintomático. Então, por quê? A gente já viu, você tratando ou não, o negócio vai resolver. Então, vamos reservar os colírios para aqueles casos que precisam mesmo, até porque plantão a gente sabe. Você não faz aquela anamnese gigante, para você comer uma mosquinha, alguma coisa grande, soltar um corticoide numa coisa que não era para usar corticoide é desastroso. Então, segura a mão no corticoide. Então, orientação. Primeiros dias, chegou, olha, lágrima artificial, compressa gelada, sorinho gelado. Você está se protegendo. Beleza. Mas e aí, vou ficar assim até quando? Não volta aqui antes de 5 dias. Dá uma segurada na peteca. Vai inflamar, vai ficar dolorido. Com 5 dias, se o negócio piorar, você volta. Se estiver mantendo para melhorar, dá graças a Deus que a sua vai ser rápido. Mas e se piorar, vai ficar quanto tempo? 2 a 4 semanas. Não fala da membrana ainda não, você desespera. Né? Deixa ele descobrir a membrana. Tá? Então, a minha sugestão é essa. Primeiros dias de atendimento, faz a orientação, explica o que é uma conjuntivite viral, que demora um pouquinho para sarar, que o ciclo é variável, tenta primeiro só sintomático, lágrima artificial, soro gelado, compressa gelada, e fala para esperar um pouquinho. Por quê? Porque uma grande maioria vai sarar sozinha ali com 5, 7 dias. Vai ter um pico, você tem que falar para ele, vai ter uma piorinha. Se essa piorinha com 5 dias ainda estiver péssima, você volta. Se não, está melhorando, fica lá que vai melhorar. E orientações de casa, senão vira uma epidemia. Quantas vezes já não atenderam, entra, chama José, aí vem José com 5 com o olho inchado, né? Aí é o próximo, é a família inteira. Então é importante a gente também prevenir isso, né? Explicar, isso passa, eu explico aos meus pacientes, isso passa e fica neurótico. Dormir separado, dependendo, dormir separado é uma boa, né? Fronha de travesseiro, toalha de rosto, falem com eles isso, água e sabão o tempo todo, lembrar da toalha de rosto, que eles não lembram disso, né? Lava lá e tal, e a toalha de rosto está ali para todo mundo usar. Então, deixar eles atentos para isso, né? A maçaneta de porta é uma via de infecção. Você está lá com a mão gosmenta, pegou na porta, vai outro da sua casa, pega e coça o olho. Então, ninguém na sua casa pode coçar o olho de agora em diante, nem você. Então, faça essas orientações, gaste esse tempo, porque é tranquilizante para o paciente. Tá? Quando a gente não raspa a membrana, a gente pode ter fibroses no tarso, principalmente. Olha, isso aqui é um caso crônico, essa paciente vem a cada 3 meses para tirar essas concreções que formam no tarso dela de um quadro de conjuntivite que gerou isso aí. Então, elas devem ser as pseudomembranas raspadas e usado corticoide, aí sim, usado corticoide. Outra coisa, pseudomembrana. Se você raspar, você vai querer raspar todo dia. Né? Aquele negócio forma muito rápido. Então, começou a formar corticoide. Aí sim, não tem dúvida. Corticoide com antibiótico, que costuma machucar a córnea também. A pseudomembrana rala, além do vírus
costuma também machucar a córnea. Mas a minha sugestão também é dar uns 2, 3 dias. Explica para o paciente, volta daqui uns 2, 3 dias. Se ele voltar no dia seguinte, vai ter um pouquinho. Aí fica todo mundo cutucando o olho dele lá, né? E sabe-se lá se ainda aquela conjuntivite não vira uma outra conjuntivite do plantão, e aquele cara ali fica 2 meses com uma conjuntivite, né? De uma sai para outra. Quantos que não vão no plantão tirar um corpo estranho e voltam, né, 10 dias depois com uma conjuntivite? Bom, então, fase aguda, teoricamente, pode aumentar o tempo da doença, favorecer a replicação viral, que a gente sabe que o corticoide faz isso, mas quando houver membrana, a gente tem que usar, não tem como. E casos muito sintomáticos, não tem membrana, não tem nada, mas 5 dias o cara está lá dando um chilique no plantão, que está horrível, vai morrer com aquele negócio, aí não tem como. Né? Fase crônica, então passou o quadro de conjuntivite, forma infiltrados. Esses infiltrados não são para ser tratados no plantão, né? São para ser referenciados. Então, foco aqui, enquanto isso, eu gostaria de dar esse foco aqui para vocês, não ficar tratando infiltrado no plantão, não é lugar disso. Isso aqui é só para dar um exemplo, é um paciente de algumas semanas atrás, que foi me procurar, olha só, esse olho dele, estava cheio de infiltrado em região de eixo visual, o outro olho 20/20. Infiltrado, a gente não trata infiltrado, a gente trata visão e desconforto. Então, se você ficar procurando infiltrado, você vai achar um tanto, vai ficar usando corticóide ou tacrolimus, que seja, um tanto de paciente sem necessidade. Então, a gente trata a visão. Tá 20/20, acabou. Você achou infiltrado, é achado do exame. Não, tá com desconforto, alguma coisa, e a gente trabalha em função disso. Tá bom? Só saber, mas não é foco do plantão, tá? E aí tem o tacrolimus, a ciclosporina, mas não é foco do plantão. Conjuntivite bacteriana, essa é muito típica, é muita secreção, é pus. E eu uso isso para explicar para o paciente, olha, o paciente acha que é bacteriano, ele quer um colírio mágico para sarar. Mas a maioria não é. Mas tá saindo um puzinho, né, que é de manhã, mas forma mesmo um pouquinho. Mas aí o que eu faço? Olha, se fosse bacteriano, está saindo pus, aquela remela de catarro do nariz, pelo olho. E aí você limpa, em 2 minutos já formou de novo, pus branco. Então, esse é o clássico, né? É uma coisa que você limpa, tu informa mais, pus, tá? É claro que vão ter umas que vão nos enganar, mas vamos apostar mais na viral, que é a maioria, do que ficar apostando que tudo é bacteriano, porque a maioria não é. Dentro das conjuntivites bacterianas, para a provinha, uma forma fácil de decorar é que são os mesmos patógenos de infecção de vias aéreas superiores, né? Das sinusites. Tratamento é antibiótico tópico, sistêmico, a princípio, só quando com outras comorbidades sistêmicas, tá com, sei lá, tá com sinusite também e tal, mas que aí a gente trata o olho, brincando, né? Mas não é a nossa área. Conjuntivite neonatal, essa sim a gente tem que tomar muita atenção, porque é um exame mais difícil, pais extremamente ansiosos, e chega um bebezinho para você lá com 30 dias ou menos, e o cuidado tem que ser diferente, porque é muito frágil aquele organismo. Né? Um micro-organismo ali que talvez um adulto não daria muito problema, na criança pode. Então, os principais, então, são adquiridos durante o parto vaginal, preparações tópicas, isso é muito frequente, né, que dá uma irritação química, e obstrução nasolacrimal também, né, que vocês vão ver muito. Escalonando elas aí, tratamento para conjuntivite química, então, é lágrima artificial, soro fisiológico, não vai ter muitos sinais, é um olhinho calmo, um muco parecendo um muco que a gente acorda de manhã. Já uma conjuntivite mesmo, aí essa você tem que estar atento pela idade. Então, uma hiperemia com um pouquinho de secreção, você pode usar, então, que a gente usa muito a tobramicina, que é um mais seguro aí para bebê, né? Mas, se a coisa está muito pus, muita secreção, é interessante a gente compartilhar esse bebê com um pediatra. Então, pedir uma avaliação do pediatra para ver se não tem alguma outra correlação. E dependendo até fazer mesmo coleta com suave. A coleta com suave, graças a Deus, para vocês não perderem esse tempo no plantão também, o laboratório faz para a gente. Tá? E aí por quê? Porque pode ser que precise, dependendo do germe, aí, usar antibiótico sistêmico, além do tópico. Das conjuntivites alérgicas, conjuntivite alérgica crônica não é para ser tratada no plantão, novamente, mas elas agudizam. Então, aí que você pode entrar, mas sempre dá uma chamada no paciente, porque não é lugar dele ficar tratando conjuntivite alérgica em estado de crise. Né? Geralmente, esses pacientes, principalmente os meus, eles já sabem mais ou menos como conduzir, eles já têm uma coisa. Esse paciente que procura o plantão com a conjuntivite alérgica crônica é um paciente que está sendo mal conduzido.
né? Então vai gerar catarata, porque aí a gente vai usar o que no plantão? Corticoide. Pode aumentar a pressão, porque a gente não vai ficar acompanhando esse paciente. Então não é lugar, é hora de dar uma chamada no paciente e falar, olha, o que você tem não é para ficar acompanhando aqui. Você vai ficar tendo isso se já não tem a vida inteira. Então o lugar de te acompanhar é com um especialista. Eu vou te usar aqui e tal, mas isso aqui que a gente vai usar não é o lugar, né? Então, assim, ajuda a tirar da crise, mas já referencia. A alérgica aguda é muito clássica, uma conjuntivite viral pode começar dessa forma também, mas essa aqui é muito típica, o quê? Adora acordar a gente de madrugada, né? O paciente chega aqui, olho inchadão, você demora meia hora para ver ele e fala, ó, já desinchou enquanto você estava se aprontando para vir me atender, né? Então, igual tem um edema de lábio e tal, é esse tipo de conjuntivite. A princípio, você pode usar só vasoconstritor, compressa gelada, soro fisiológico, um antialérgico oral, que resolve. Aí já a tópica que eu estava falando, vernal, eu gosto de classificar como crônica, que facilita a nossa classificação, e novamente não é ambiente de tratar no plantão. Costumam gerar esse tipo de úlcera, eu acho interessante vocês verem isso, para não achar que é úlcera infecciosa, né? A famosa úlcera em escudo. Ela pode dar esse muco branco aderido, e isso não é infecção em atividade, tá? É uma placa que forma. E isso muitas vezes assusta um plantonista que nunca viu isso. Elas são no terço superior da córnea, correlacionadas com papilas gigantes em tarso superior. Uma forma de diferenciá-las de uma úlcera, para quem não está muito acostumado, vai ser primeiro num paciente que tem alergia crônica, né? Vai ter muita papila no tarso superior. As bordas delas costumam ser regulares, não são aquelas bordas que você não tem nitidez de onde elas começam. Costuma ter muito panos na região, e não costuma, porque o problema do conjuntivite alérgica crônica agudizada, ele também dá muita secreção, né? Muito muco, né? Mas é uma coisa assim que o paciente já fala, não, eu tenho isso direto, então talvez isso ajude vocês. Passar. Aí, diagnóstico diferencial com outras doenças cicatriciais, das conjuntivites crônicas, que essa aula aqui eu aproveitei de outras coisas. Bom, dentro de ceratites, que o Breno já falou, a gente dividiu, mais ou menos, ele ficou de falar da parte clínica, e eu fiquei de apresentar um pouco a questão mais da logística do plantão. Então, úlcera grave, uma maneira bem básica, assim, não fui atrás de livro para colocar para vocês, mas uma lesão central, a princípio, é uma úlcera grave em função do prognóstico dela, que pode atrapalhar a visão do paciente. Então, merece uma atenção especial, independente do tamanho. Lesões extensas, que não acometam o eixo visual, em tamanho ou em profundidade, vocês devem classificar como úlcera grave, né? E aqui, lesão pequena, que você começou lá o tratamento moderada, mas que piorou depois de 24 horas com o uso do antibiótico inicial nosso, que é o Vigamox ou Zimar. Então, chegou um paciente com uma lesão, um infiltrado corneano, passou antibiótico, pede para voltar no dia seguinte. 24 horas, não adianta, você atendeu à noite e volta de manhã. Não dá tempo. Pediu lá para voltar no dia seguinte, o negócio piorou, ainda que o paciente, muitas vezes, visualmente, você pode estar lá medindo a mesma coisa, mas o paciente, ó, doutor, está doendo mais. Geralmente o que a gente percebe, 24 horas, o olho não desinflama tanto, mas deixa de ficar muito purulento, e o paciente percebe uma melhora clínica. Ele fala para você, ó, doutor, está doendo menos. Mas ainda em 24 horas ainda vai estar com muitos sinais, né? Mas o paciente relata para você, né? Então, dentro disso, condições de úlceras pelo plantão. Úlceras não graves, estão fora daquilo lá. Ou centrais pequenas que responderam ao antibiótico dentro de 24 horas, essa pode conduzir no plantão, que ela vai sarar rapidinho. Mantém o Vigamox ou Zimar ali, e essas são a maioria absoluta das lesões que a gente vai encontrar, tá? Úlcera grave e úlcera que não está respondendo, isso aí a gente vai ter que contatar aí o fellow. A gente vai ter que dar uma ligada para o Disque Fellow, né? Não conduzir no plantão, ceratite por germe atípico ou fúngico. Já chegou encaminhado anterior com diagnóstico de fúngico, vou começar aqui o antifúngico. Não é isso. O Breno mostrou aqui antifúngico fortificado. Eu não acho que o plantão é o lugar de vocês podem dar receita para agilizar a vida do cara, ou da pessoa lá que seja, mas não é para conduzir esse paciente lá. Então já é, fellow, iniciar o que aqui? Fungo, já veio do interior como fungo. E aí, o que nós vamos fazer? Né?
Então, precisou de fortificado, precisou de um antifúngico, alguma coisa diferente, ligar para o fellow para ver como é que vai ser a condução disso, tá bom? Por favor, evitem mandar cartinha para o departamento, porque o departamento ele tem um giro próprio. Chega uma cartinha com um paciente desorientado, querendo atendimento, cheio de paciente para atender no departamento, é difícil de encaixar esse paciente ali, porque ele não é um paciente que eu atendo em 5 minutinhos e mando embora. Né? Geralmente vou ter que conversar, explicar, ver exame. Então, assim, vamos seguir o fluxo nosso aqui, desculpe os colegas de outros serviços, mas o fluxo nosso aqui que é o quê? Entrar em contato com o fellow para que esse fellow, então, veja na nossa escala como é que a gente vai fazer para ajudar a conduzir. Tá? Então, fluxo de úlcera grave ou qualquer dúvida na condução dos casos, diz que fellow. Né? Ligar para o fellow e pegar orientação. Cada semana temos um fellow específico, né? E ele está ciente disso. Liga, gente, não custa tirar dúvida. Mas o diz que fellow não é. Fellow, estou mandando. Não, é fellow, estou discutindo o caso. Porque senão vira bagunça. Não sei, é membrana que manda para a gente, úlcera já cicatrizada que manda para a gente, é leucoma que manda para a gente. Então tem que discutir, tá bom? Que eu peço para vocês. Dentro disso, eu gostaria também que a gente tivesse uma noção sobre a coleta dos materiais. Isso é para finalizar. Isso é muito importante. O Fabrício, que é o coordenador lá do Humberto Abrão, desde o começo, eu mantive sempre muito contato com ele, virou amigo, inclusive. E ele falou, sua lâmina é ótima e tal, você tem que ensinar para o povo. É a primeira vez que eu vou dar essa aula para ensinar como é que é, inclusive como ele ensina. Tá? A gente tem que aproveitar o que a gente tem. E ele é muito bom nas lâminas. Ele acha que a lâmina muitas vezes nem cresce, e ele acha nas culturas e ele acha na lâmina. Então, já que ele acha na lâmina, o foco nosso vai ser a lâmina. Tá? É diferente do que talvez os livros colocam. Como que a gente tem que pedir? Isso vem na caixinha, vocês não precisam de decorar isso. Mas ele pede para pedir dessa forma aí, isso tudo aí, para que seja faturado nos convênios que faturam. E quando Unimed, se não me engano, eles dão um desconto, mas paga. Aí o paciente pega aquilo ali e leva na outra clínica. Não adianta, não acha nada. Então tem que ser lá, tem que explicar, olha, ele que é o especialista, lá no Humberto Abrão tem um cara que é especialista em oftalmologia e ele que acha as coisas. O Unimed tem isso em outros laboratórios, mas nunca acha nada. Fala desse jeito, o paciente vai entender. Leva lá que acha, senão a gente vai ficar perdido. Eu sempre pergunto para os pacientes, quanto custou? Diz que é coisa de R$150, então não é nada demais. Tá? Então, orienta para levar lá. Lâmina. Então, pega as lâminas, vem 3. Como é que a gente distribui na lâmina isso? É circular em caracol, de dentro para fora. Tá? Então, começa aqui e a gente vai fazendo essa espiral, espalhando o material. Tá? Na placa a gente também não faz espiral. A gente raspa em cima da placa. Não pode cortar a placa, não. Tá? Senão não vai crescer. Então, vai raspando, não faz zigue-zague voltando, não. É sempre contínuo. Né? Eu gosto de fazer esse C contínuo. Então, você começa lá em cima, para você não perder, e vai fazendo, espalhando ela na placa toda, sem voltar ou cruzar. Tá? Então, vamos para o vídeo. Esse caso aqui é dessa semana. Isso aqui ocluiu em menos de 24 horas, ficou assim. Por causa de uma oclusão. Usuário de lente de contato. Tá? E aí, onde que a gente vai pegar disso? Hipópio, né? A gente tem que pegar da margem de lesão, porque essa parte central é cruenta, não vai ter micro-organismo ali. Então, a gente tem que ir na periferia. A periferia dele que tem um infiltrado ali, aqui assim, ó, que dá para pegar alguma coisa. Já estava em uso do Vigamox. É aquele negócio de tirar o Vigamox e dar 24 horas. Isso aqui foi em menos de 24, ficou assim. Tira o Vigamox e volta perfurado. Né? Então, esse negócio de tirar é muito acadêmico. A gente não faz isso na prática clínica. Porque essas lesões, elas crescem de uma maneira, dependendo do germe, descontrolada. Esse negócio de tirar dá para uma coisa mais indolente, que é uma coisa que está arrastada por meses, ninguém achou nada, você quer saber o que é. Isso não dá para tirar. É que tirar é perfurar no dia seguinte. Inclusive, teve uma semana retrasada que um plantonista atendeu, me ligou, falei, olha, usa isso. Foi no feriado. Chegou aqui à noite. Aí passou tudo, foi um residente, passou tudo que era para passar de manhã. Ela não comprou, não sei por quê. Voltou à tarde, perfurado. Tá? Isso porque ela estava a menos de 24 horas com dor também. Então, você vê a gravidade da coisa. Né? Então, isso aqui não tem dúvida que é grave, né, gente? Então, como é que a gente vai fazer a coleta? Lâmina 15, não lâmina 11, senão a lâmina 11 corta demais.
Você vem igual, imagine como a gente tira manteiga em barra. Imagina que você vai tirar manteiga em barra. Então você não faz assim, que pelo menos eu não faço, né? A gente é igual margarina, né? A gente vai fazendo sempre o mesmo lado, que a gente quer que um lado da lâmina faça a captação do material, e não os dois. Então a gente sempre raspa pelo mesmo lado. Você escolhe qual lado que quer e faz aquela... Mostrou ali, eu não vi? Não, esse aqui ainda é o mesmo, né? É aqui que vai, ó. Aí aqui, ó, lá em cima eu pedi para olhar para baixo. Isso aqui foi meio difícil porque eu estava monocular, né? Segurando a câmera e com a lâmina 15, né? Mas é muito tranquilo. Com a lâmina 15. Mas a lâmina 15, se você raspar, ela não corta, gente. Vocês ficam olhando assim e falam assim, meu Deus, vai cortar. Não corta, pode ficar tranquilo. Vai igual aquela espátula. Imagina que a lâmina 15 é espátula de manteiga. E pode, você inclina ela, não pode fazer assim, né? Faca de pão não dá. Mas você vai lateral, vocês vão ver que só raspa, tá bom? Exatamente. E ela não passa o Strong, pode ficar tranquilo. Eu faço, por exemplo, tem colega que faz isso para fazer PRK, tirar o epitélio com a lâmina 15. Porque não passa, você raspar, né? Agora, se você fizer assim, ela vai, né? Mas é tranquilo, vocês vão ver. Talvez vocês façam uma com medo, vocês vão ver, não, realmente é tranquilo. Agora, a questão é o local, né? Então, lembrar que é periférico e onde está infiltrado. Vocês acharem alguma coisa. Bom, tirei esse material. Esse material eu vou colocar onde? Na lâmina, né? E aí, como? Lembra do negócio circular? Então, eu raspei o material, se eu raspei para cima, ele está do lado de cá, e não do lado de cá, né? Está do lado de cá. E aí, eu vou colocar no meio da lâmina. Olha lá, ó, rodo, começo no meio, rodo, acabou. Vou rodando, eu não volto para o meio de novo, não. Começo, espalho, faço a espiral, acabou. Só isso, acabou. Eu tentei mostrar como é que ficou espalhado, mas não deu. Tá? Tem tudo. Isso tudo que eu estou mostrando tem aqui, tá? Aí, fiz as lâminas, são 3 lâminas. Fiz as lâminas, agora vamos para as placas. Beleza, placa, mesma coisa. Foi no olho com a lâmina estéreo, foi aquilo é lâmina, joga fora, tá? Raspar sempre de novo. Até porque não vai ter material para você ficar fazendo com a mesma. Mas, eu pego um tanto, eu pego um bolo assim, já jogo, eu nem sei, é o tanto de coisa que tiver, vocês vão vendo. Então vai abrindo, jogando fora, tá? Vocês não podem, por exemplo, vou aproveitar que tem muito material nessa aqui e vou usar no outro. Não pode, tá bom? E jamais voltar para o olho do paciente aquilo que você entrou em contato, seja com a lâmina de vidro, seja com a placa de meio de cultura, tá bom? Pois só o suave não é suficiente, geralmente. Vem o suave. Mas o suave, aquilo ali é bom para quê? Conjuntivite, que vem muito material. Córnea não tem material, então o suave não pega direito, e se pega, fica no meio dele. Talvez o suave dê para o meio tiglicolato lá, que é líquido, né, que eu vou mostrar aqui. Mas eu gosto de tudo com a lâmina. Porque é muito pouquinho material, é como se eu ficasse assim, né, com o suave, não vem, tá? Não acha, depois não acha o que a gente está querendo. Então, novamente com a lâmina, aí vem, você já raspou. Ela abre, ó, vou fazer no C, ó. Ó, sem cortar. Pronto, acabou. São 2 placas dessa, tá bom? Passar para o próximo. E aí vem esse suave. Esse suave, a turma gosta de usar ele, mas ele não pega legal. Porque a córnea, gente, se a gente não raspar uma coisa, vai ficar pegando só secreção. E aí vai vir um diagnóstico só de piócitos, vai vir uns negócios mais nada a ver. Assim, a gente quer ver o germe. Então, eu uso o suave para quê? Os tubos. Então, eu raspo com a lâmina 15. A lâmina 15 da minha mão, ó. Tô com um tubinho lá. Seu água saburro. Para fungo. Aí eu abro. Ó. Passei nele. Olha o tanto de papel que fica ali de lâmina. Isso aqui vocês não podem... Cada raspada é uma lâmina diferente. Vocês não podem enfiar ele não, tá, gente? É só na superfície. E vocês vêm girando ele para espalhar ele na superfície do água saburro. Não pode socar ele não, senão também não cresce. Tá bom?
Pode ser no mesmo. Se for uma lesão grande, você pode... Mas assim, se for pequena, eu vou machucar muito a córnea. Não, porque você não vai aprofundar. Você vai ficar aquela coisa ali. Esse que é o negócio, entendeu? A lâmina não corta. E aqui é o outro... Opa, deixa eu voltar aqui. Esse é o outro meio que a gente tem também. Que aí eu gosto também de fazer a mesma coisa. Raspei. Deixa eu pegar aquele. Aí coloquei. Ó, esse é um meio líquido que vocês vão ver lá. Ó. Olha lá, líquido. Ó. Aí esse você joga assim e faz um movimento de girar, né? Para soltar algum eventual material que tem lá e acabou. O outro é duro. O outro é duro. O outro é só de superfície. Esse é um líquido mesmo. Aí você solta lá porque tem que soltar alguma coisa lá dentro para crescer. É isso. São 3 lâminas, 2 placas e 2 tubinhos. A dica que eu dou, assim, eu acho que a gente tem que ver, porque aí já colocando a logística do plantão, eu acho que a gente tem que, eu acho justo o plantonista ganhar alguma coisa por isso. Eu acho que a gente poderia ver do plantonista ganhar alguma coisa por isso. Não, o problema do fellow fazer isso é exatamente a questão do time. Então, muitas vezes não dá o time de fazer. Eu acho muito tempo separar um plantão e fazer isso. Ainda mais que a gente estiver acostumado a ficar 3 horas. Sim, acho que a gente tem que achar um meio termo, porque... Sim. Vamos ligar para o Disque Fellow e vamos ver como é que a gente vai reduzir. Eu posso falar Pode. Você pode deixar com ele e fala para de manhãzinha ele levar. Deixar fora do ambiente. Eu já discuti isso com o Fabrício. Ele falou para não esperar muito, mas assim, se é de madrugada, ele falou, pode deixar e tal, ambiente, e dá para o paciente no dia seguinte. Não, é coisa de horas, tipo 6 horas, assim. Esse que é o problema, não recebe. Então, essas úlceras graves, geralmente elas aparecem para a gente feriado e sexta-feira à noite, que não tem fortificado e que a gente não consegue fazer coleta de material. Não, por isso que eu estou falando. É o desespero. Não, para isso não. Que eu saiba, não. Não, sábado ele abre, mas ele não está lá para ver, né? Eu acho. Tá? Tá bom também. Aí ele faz. Você pode mandar que ele faz. Não, só mandar para lá que ele faz para a gente. Grão-Pará. Tem. Fica na geladeira. Outra coisa. Pela primeira vez essa semana eu recebi o kit congelado. Não dá. Se botar lá, vai matar tudo. Aí a gente vai ter rever isso, a temperatura da geladeira. Viu, gente? Então, tentar com isso. Bactéria, fungo e tal. 36 graus, a temperatura ela bota em 2, morre tudo. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Alice, eu mexo com neurooftalmologia aqui do hospital. Os meus casos, eles não são tão comuns igual dos colegas, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo trocaria 5 membranas para não ter um caso de neurooftalmo no plantão, né? Mas, enfim, eu acho que a maioria dos casos aqui de neurooftalmo, eu acho que realmente não tem como conduzir no plantão, mas pelo menos eu quero dar uma ideia e também diminuir um pouco a ansiedade, né? Porque a gente não sabe nem o que fazer, é bem complicado. Então, eu vou tentei pegar as causas que eu já peguei no plantão, as causas que eu vejo que são mais, que me mandam mais, que me ligam mais, mas tem que ligar mesmo, não tem jeito. A neurooftalmologia, eu sei que é difícil de conduzir no plantão. Primeira coisa que eu queria falar, e eu vejo que ninguém tem costume de fazer no plantão, então é uma das coisas que eu vou frisar muito nessa aula, é a questão da pupila, porque as pessoas não dão muito valor para o exame pupilar, e a gente vê isso demais. Às vezes pega, vai passar o caso, fala, e a pupila? Não olhei. A gente fica muito ansioso de dilatar o paciente quando o paciente queixa de alguma baixa de visão
já joga o midril para olhar logo o fundo de olho, a gente realmente esquece o exame pupilar. É extremamente importante. Então, primeiro eu vou começar a falar mais das anisocorias, que eu sei que gera muita ansiedade, que a gente às vezes não sabe nem como examinar. Primeira coisa que a gente tem que saber quando encontra uma anisocoria é saber como examinar as pupilas, como as pupilas devem ser examinadas. A primeira coisa que a gente tem que pedir é o paciente olhar para longe. Não adianta pedir para o paciente ficar olhando para você, para olhar para perto, porque senão vai ter a convergência. Eu vou mostrar aqui o que acontece, então não adianta. O paciente tem que mirar para longe. Eu costumo, às vezes, colocar um objeto lá longe, quando eu estou no consultório, eu ligo até um desenho, uma borboletinha, para o paciente fixar ali e tem que ser olhado para longe. Normalmente, quando a gente está na neurooftalmologia, a gente tende a diminuir a luz da sala, medir a pupila no claro, quando a gente está diante de um caso de anisocoria, né? Medir mais no claro, uma luz de média intensidade. Por quê? A gente tem que entender primeiro qual é a pupila que está anormal. Isso dá muito erro. A gente tem uma anisocoria, normalmente a gente bate o olho e acha sempre que é dilatada, que está maior, não vou falar dilatada, maior é que está anormal, e nem sempre é assim. E, na verdade, isso é muito importante, porque isso vai diferenciar muito a gravidade do caso. Sempre fazer o reflexo direto, o consensual e o defeito pupilar aferente. Eu vou mostrar todos para vocês. O aferente eu vou mostrar mais na parte de neurite, porque tem que fazer, senão você vai se assustar com o paciente com baixa visão e um fundo de olho normal e achar que o paciente está inventando moda, né? Então, a gente tem que aprender a fazer o defeito pupilar aferente e também fazer um teste reflexo da convergência, porque também vai ter mudança em relação aos tipos de anisocorias. Então, primeiro, esse é um vídeo só para a gente ver como é que a gente faz o exame de um paciente que não tem nenhuma alteração. Você vai examinar a pupila dele. Você pede para o paciente olhar para frente, você joga a luz, você vai observar o reflexo direto no olho que está jogando. Então, a pupila vai fazer uma miose e você vai fazer o reflexo consensual, que é a do outro lado, que você vai olhar que ela também acompanha quando você joga a luz. Esse é um paciente normal, a aferência e a eferência dele estão normalizados, então o olho responde com reflexo direto e o outro vai responder com reflexo consensual. Tem que entender o que é o normal, para depois a gente entender quando vier alterado. Esse reflexo de convergência, para quem é de São Geraldo, pode reconhecer esse olho, não sei se vocês estão reconhecendo, a da Sandra. Só que peguei um olho claro para mostrar o reflexo de convergência. Por que vocês não podem ficar pedindo também para o paciente ficar olhando para você? Ixi. E como que é um reflexo de convergência normal? Você pede para o paciente olhar perto e olhar longe. Então, você vê, na hora que você pede perto, as duas pupilas fecham. E na hora que você pede longe, elas vão rapidamente redilatar. Então, esse é o reflexo de convergência normal. A gente pode ter anisocorias fisiológicas, sabe? As anisocorias fisiológicas, elas normalmente são a diferença entre elas são de menor tamanho. Eu já li até de meio, já vi literatura falando de 2 milímetros, né? Mas o que acontece com a anisocoria fisiológica? Na hora que você vai, eu tenho sempre uma regrinha comigo, eu vou lá, peço para o paciente olhar para frente, vou medir as pupilas, eu realmente diminuo, dá para você diminuir o ambiente, a iluminação. A anisocoria fisiológica, a diferença do tamanho pupilar da pupila nas alterações do ambiente, elas continuam a mesma. Então, vamos nesse desenho, está 3, 3,5. A luz intensa fica 1,5 e 2. Elas fecham, mas elas mantêm a diferença que elas tinham. E mesmo na penumbra, quando elas abrem, elas continuam com essa diferença, mas elas também continuam com a diferença, mas a diferença continua fixa. E elas todas respondem. Se jogar a luz, elas vão contrair, então elas estão todas responsivas. Então, essa é uma anisocória fisiológica que a gente encontra. O que a gente pode encontrar é a pupila tônica de Eyre, né? Na verdade, que a gente tem influência portuguesa. Tá? Na pupila tônica de Eyre, na verdade, a alterada é a pupila que está dilatada. E a gente vai conseguir ver isso, e eu vou mostrar aqui uma pupila que eu medi, foi até eu que fiz esse exame, vocês vão ver que ela não responde bem
quando você faz o foco luminoso. Então, já é bem diferente daquela que seria uma fisiológica, né? Que a gente veria que ela responderia bem. Então, essa anisocoria, ela é maior em sala iluminada. Por quê? Porque a alteração dela é a pupila que está dilatada, ela que não está fazendo a miose. Então, numa dilatada, numa sala bem iluminada, a pupila normal vai reagir e aquela vai ficar parada. Então, a diferença entre elas não vai se manter como a fisiológica. Ela vai ter uma diferença maior. Se você medir em luz ambiente, uma sala iluminada e colocar em penumbra, você vai ver uma diferença entre o tamanho das pupilas. Essa pupila, quando você encontrar no plantão, eu vou ensinar formas de você pensar que é ela. Você pode acalmar um pouco a sua ansiedade, porque ela não é uma pupila que exige uma urgência, né? Porque a maior frequência dela é uma causa idiopática. Tem muito caso de trauma, trauma orbital, pode dar cirurgia, infecção por varicelas ósseas. Então, eu vou mostrar o exame, que se tiver uma anisocoria e vocês perceberem que for esse tipo, podem acalmar um pouco, porque realmente não tem que sair correndo com esse paciente, não. De qualquer forma, se quiser me ligar, eu olho. Mas podem acalmar um pouco. Então, essa pupila aqui, vocês vão perceber que a pupila dilatada, de novo. Vocês vão perceber que a pupila dilatada, ela não tem nenhuma reação à luz, uma reação mínima. Eu juro que a próxima eu limpo a fluoresceína do paciente, mas aqui dá para ver direitinho. A gente joga e ela não responde. Mesmo o reflexo consensual aqui, ela não está respondendo. Então, você joga a luz, ela continua parada. Agora, a gente tem que diferenciar essa pupila de uma pupila, por exemplo, de um paciente que pingou uma atropina no olho, né? Que a gente sempre tem umas peças dessa no plantão. Então, o que a gente faz? Na hora que você pede para uma paciente olhar reto, fazer a convergência e olhar lá para frente, a pupila vai reagir na convergência. Mas na hora que você pede para olhar lá na frente, a redilatação dela é muito lenta. Eu fiquei filmando e dá para ver claramente que ela vai abrindo muito lentamente. Então, ela redilata, aí, ó, tá vendo? Ela redilata devagar. Então, isso aí é uma diferenciação, né? Porque se fosse uma pupila por alguma questão química, né? Alguma medicação, ela não responderia nem a convergência. Então, esse é um dos pontos que a gente pode diferenciar. Na verdade, a gente faz essa diferenciação, o exame que a gente faz é a pilocarpina diluída. A pilocarpina diluída, como é que eu faço? Normalmente eu escrevo, peço para o paciente manipular e peço para ele levar no meu consultório para fazer teste. É a pilocarpina 0,125%. Porque a pupila direita ela vai responder a pilocarpina a 0,125%. Porque a pupila normal não vai responder. Ela tem uma hiperreação mesmo a essa pilocarpina. Então, é bem diluída, porque a gente tem nos consultórios é a de 1%. Então, aqui você tem uma midrise, vamos pensar como é que seria mais ou menos um raciocínio. Então, você tem uma diferenciação de 1,5 aí, tem 1,5 a da tá fechada, 3, você já olhou, você já concluiu que a que está aumentada é a que dá o problema, né? A alterada é a que está maior. E aí você vai jogar a pilocarpina 0,125 nos dois olhos e observar por 10, 15 minutos e chamar o paciente de novo. E aí, a pupila que está anormal, ela vai reagir à pilocarpina diluída. E a que estava normal, ela não reage. Tá? Então, você vê que, por exemplo, nesse caso aqui, a gente jogou pilocarpina, a que estava 1,5 continuou, você jogou nos dois olhos, e a que estava 3 foi para 1. E você vê claramente isso, a gente reage bastante, o outro olho não reage. Eu vou medir a pupila antes da pilocarpina diluída, e anoto, e depois eu faço a mesma ambientação. Agora, vamos supor que você colocou a pilocarpina 0,125, não reagiu nada. E aí você pode pensar em duas coisas. O terceiro par, por exemplo, de terceiro par, ela também vai dar uma alteração pupilar, mas normalmente ela vai vir também com outras alterações do paciente, uma ptose, uma alteração de movimentação ocular
Então, você vai desconfiar que é o terceiro, você nem vai pensar que é a pupila de ele, né? Você vai ver que já tem outras alterações. Mas na hora que você pinga uma pilocarpina a 1%, ele vai responder. Agora, quando você pinga mesmo pilocarpina de 1% e não responde nada, aí provavelmente o paciente pingou atropina. E parece que é raro, e não é, no São Geraldo esses dias, não é raro. Exatamente. No São Geraldo chegou um paciente desse, e ele disse, meu olho estava ardendo, minha esposa pingou um colírio, deixa eu ver o nome dele. Aí olhou, chama atropina. Então, assim, na verdade, é muito comum. Um medicamentoso que eu já peguei aqui no plantão foi um paciente com olho bem clarinho e veio por causa de anisocoria, caiu em mim. E ele falou assim, você pingou alguma coisa nesse olho? Eu disse, não, eu tenho um olho mais vermelho, eu sempre pingo esse colírio. Aí eu fui ver que esse colírio tem fenilefrina, né? Às vezes, num paciente com olho bem clarinho, às vezes vai dar uma alteraçãozinha também pupilar, né? Não a ponto de uma atropina, mas você consegue ver. Você percebe. Eu até falei com o paciente, não pinga mais nada. Dei até meu número. Ele falou assim, me manda uma mensagem, você vai melhorar. Aí, rapidinho melhorou, ele me mandou. Então, na verdade, não é tão incomum. Simone sabe, realmente tem um paciente em casa, o paciente acha que colírio é tudo igual. Então, um paciente em casa que teve algum uveíte, nosotropina, vira o colírio da família. Então, tem que tomar cuidado. Agora, o que a gente tem aqui, que a gente tem que perceber, é a síndrome de Rhone. Nesse caso, a síndrome de Rhone, alterar é a pupila pequena. Aí, quando você percebe que é alterar a pupila pequena, aí não acalme seu coração, porque realmente estamos diante de uma urgência, tá? Então, a pupila de Rhone, eu vou explicar mais ou menos só para vocês entenderem o porquê da urgência no próximo slide, porque a gente tem que pensar sempre na questão dos 3 neurônios da cadeia simpática, né? Então, na verdade, ela pode realmente ser uma urgência com risco de vida para o paciente. Então, não pode marcar bobeira nesse caso. A anisocoria ela é maior em iluminação branda, né? Você vai jogar a luz no olho que você acha que está maior, você vai ver que ele responde tranquilo. O outro nem tanto. Agora, o que é o principal? O principal que o principal não, essa é a conjunção que você vai ficar olhando para o paciente e vai ver. É essa pequena pitose aqui, desse lado, por causa da musculatura de Miller, né? Que ela é simpática, ela dá uma pitose discreta aqui no paciente. Então, isso a gente tem que perceber. É uma anisocoria que você olha para o paciente, acha uma discreta pitose aqui, pode ficar esperto. Esse paciente tem que fazer exame de imagem, tem que fazer no hospital, pede ressonância, pede angiorressonância. Porque a verdade, isso aqui eu quis mostrar só para vocês entenderem mais ou menos a gravidade. Porque a via simpática ocular, a gente fala que são os 3 neurônios que vão fazer. Então, a via é muito grande, ela vem, por exemplo, a primeiro neurônio vai do hipotálamo, desce o tronco. Aqui o segundo neurônio, ele sobe, vai passar aqui pelo gânglio cervical superior. E aqui passa, olha o que está aqui, o pulmão passa pelo ápice pulmonar. E o segundo vem para a carótide, sobe aqui. Ele vai entrar ali no trigêmeo para fazer a inervação pupilar. Então, o que a gente tem que pensar? Qualquer momento, qualquer alteração em qualquer uma dessas vias aqui pode dar uma síndrome de Rhone. Então, se for no primeiro neurônio, pode ser um acidente vascular cerebral, pode ser um tumor. O segundo neurônio, que passa aqui no ápice pulmonar, ele já pode ser carcinoma, pancreas, que todo mundo já é mais familiarizado de decorar isso, né? Então, pode ter alguma coisa mais grave. Agora, o terceiro neurônio pode ser uma dissecção de carótide, o paciente está na sua frente com uma dissecção de carótide. Então, tem que tomar cuidado e quando a gente pensar que é síndrome de Rhone. Teve um pequeno, achou que foi um pouco, já manda uma cartinha questionando a síndrome de Rhone, porque tem que fazer manda uma cartinha para um hospital que tem exame, não é para mim não. Porque tem que fazer exame de imagem com urgência, tá? E lá, provavelmente, vai fazer uma ressonância, uma angiorressonância, porque tem que fazer uma angiorressonância da cabeça e do pescoço, tem que fazer. Inclusive, a primeira runner que eu vi foi o Canhês que me mandou. Cadê? Foi ele que me mandou. Você que me mandou, não sei se você lembra que eu te falei. Mas você percebeu rápido, você me mandou. Nunca mais esqueci, foi meu primeiro. Não é tão comum, né? Mas marca.
A neurite óptica costuma chegar muito no plantão e costuma as pessoas comer muita mosca, costuma às vezes encaminhar de forma, eu vou dizer até errada, assim, né? Não é tão errada, mas eu vou explicar aqui que eu já vi no plantão. Primeira coisa é o termo, né? O termo neurite óptica é para ser utilizado na inflamação do nervo óptico. Você não sabe o que é, não usa o termo neurite, usa o termo neuropatia. Isso a gente vê muita confusão. O paciente neurooftalmológico, na hora que o paciente chega, a gente tem que conversar com o paciente, porque a verdade é que seu raciocínio todo e você descobrir a causa vai muito do que o paciente te conta. Não adianta sair correndo com um paciente neurooftalmológico. Quem me acompanha sabe que eu sou uma lesma na anamnese, porque você tem que perguntar tudo para o paciente. E o principal ponto que você tem que ir para o paciente é como que você perdeu essa visão. Tenta lembrar do momento, como foi, você tem que ficar instigando o paciente. Então, na verdade, é uma perda visual que progride em horas ou dias, quase sempre acompanhada de dor ocular ou periocular. E a gente vai ver isso e a gente vai conseguir diferenciar isso de outras causas de alterações de nervo óptico só pela história do paciente que vai te antenar para alguma causa. Vai englobar doenças desmielinizantes, imunomediadas, idiopáticas, infecciosas. As infecciosas, elas predominam muito no sexo feminino, ocorrem em qualquer idade, 40% de infecções virais, qualquer idade mesmo. A gente vê, às vezes, neném com a neurite óptica parainfecciosa, nos crianças mais parainfecciosas, às vezes o paciente teve uma otite, dá uma neurite óptica, um edema de disco, um borramento de disco bilateral, normalmente resolve-se bem. Lembrar sempre da sífilis, que tem muito, né? São Geraldo, mesmo que a gente pega mais casos, é lotado. Então, sempre pode dar. E o que a gente tem que ver no disco óptico, das neurites ópticas infecciosas, eu sempre falo das neurites ópticas em geral, porque a minha aula que eu dei para os meninos na segunda, eu até abordei mais os pseudedemas. Aqui eu achei que ia ficar muito prolongada, porque eu estou falando também de pupila, mas eu tirei. Mas a verdade é que a manha de você perceber que um disco está borrado é ficar olhando muito a borda dele, os vasos na borda, para ver se os vasos estão sumindo, eles perdem mesmo a nitidez. O que não acontece, por exemplo, no pseudoedema, como, por exemplo, uma brusa, né? Então, você vai ver um borramento nesse, você vê o vaso fica escondidinho ali. Tem dúvida, uma angiografia te ajuda muito, né? Porque vê um vazamento na angiografia. Mas a neurite, as neurites ópticas podem ser essas infecciosas que a gente vê. Então, por exemplo, viu uma neurite dessa, pelo amor de Deus, não entra com corticóide oral, né? A gente vê, às vezes, entrando, sem pedir qualquer tipo de exame, ou mesmo mandar uma cartinha, eu já vi isso aqui, mandar uma cartinha assim, ao neurologista, favor, fazer pulsoterapia. Quem que é a gente não fez exame nenhum, não fez uma punção lombar, não fez nada, já exigiu uma pulsoterapia, você está muito na frente do que a gente tem que mexer com isso aqui. Então, tomar cuidado. A neuroretinite, então, a neuroretinite, o que a gente pode diferenciar e que a gente tem que ficar atento são os exudatos retinianos maculares, que nem sempre aparecem logo de cara. Então, a gente revisa o paciente, pode demorar alguns dias para apresentar esses exudatos maculares. E a principal é a doença arranhada do gato, todo mundo já sabe, ela é usualmente autolimitada, a gente entra muito com a doxiciclina, né? Ó. Tá engraçado, a imagem não tá vindo. Cadê o... tá dormindo. Bom, tinha umas imagens aqui da neuroretinite que deixa. Deixa eu só ver se as outras estão aparecendo. Não, que veio depois. Depois eu volto. Então, a neuroretinite, essa é uma que a gente vai bater o olho e vai ver classicamente a estrela macular muito bem formada, muito bem visível, né? Lembrar que a inflamação primária é mesmo um nervo óptico, né? E aí a gente vê isso muito na angiografia. Aqui uma estrela macular não totalmente formada. Às vezes é muito discreto os exudatos, né? Eu e a Helena, a gente teve um caso recente, os exudatos maculares eram discretíssimos, né? Então a gente não viu, eu não vi de cara, demora uns dias mesmo, mas não formava nem um pouco essa estrela. Na angiografia, a gente percebe a inflamação do nervo através da exudação, né, da hiperfluorescência do nervo óptico. Eu só vou voltar aqui, porque não sei porque saiu da ordem.
neuropatia óptica vai progredir a perda de visão em horas e dias, quase sempre ele é acompanhado de dor à movimentação ocular. Hoje em dia, termos mais atuais, a gente tem dividido ela em neurite óptica típica e atípica. A típica é mais relacionada à esclerose múltipla, a atípica neuromielite óptica recorrente. Mas, enfim, o que para a gente acontece? O que é um caso normal? O que aparece na urgência? Uma mulher jovem chega na urgência e vai falar que ela está com baixa visão desse olho e que esse olho está doendo. Você vai ver um olho calmo, você vai para o paciente, não está vendo nada. Ela pode, não é sempre queixa disso. Alguns pacientes que são mais perceptivos, elas queixam, às vezes, uma saturação de cor, mas você mesmo pode fazer o vidrinho acho que é do midril ou do ciclopeste, que ela é vermelhinho, então você mesmo pede para o paciente olhar e comparar um olho para o outro, ver se ele está achando que o vermelho está mais forte de um olho ou do outro, né? Então, o que acontece com essa paciente, que é o que eu quero mais chamar a atenção do paciente com neurite óptica desmielinizante, que a maioria a neurite óptica desmielinizante vem com uma neurite retrobulbar. Então, o que é o caso? É a paciente jovem que chega no seu plantão, queixando de baixa de visão e de dor. Você rapidamente não faz nada, pinga uma gotinha no olho do paciente e se depara com um fundo de olho normal. Então, assim, você vai comer moço se você não tiver feito o exame pupilar, que eu vou mostrar agora, que é a única dica, às vezes, que você tem é um exame pupilar alterado. E é uma dica que ajuda muita gente. Você não liberar essa paciente achando que é um chilique, é bom a gente aprender como é que faz o defeito pupilar aferente. Agora, essa neurite que é aquela, o paciente está queixando, o paciente sente tudo, você não vê nada, mas uma ressonância magnética ela vê. E aí, ela vê esse hipersinal aqui no nervo óptico. Hoje, a gente já sabe que até a forma como esse hipersinal aparece, a gente consegue diferenciar muitos desses mielinizantes, esclerose múltipla, neuromielite óptica. A neuromielite óptica tem uma neurite óptica mais longa, que às vezes chega até o quiasma óptico, a esclerose múltipla é uma neurite mais curta, mas a ressonância vê. Então, é uma paciente que é passível da gente passar como não tendo nada, já que o fundo de olho está normal. E o médico não fez o exame pupilar. Isso aqui a gente está mostrando que a neurite óptica ela pode ser o primeiro sintoma de uma doença desmielinizante, né? Então, você tem que fazer um segmento dessa paciente com o exame de ressonância e às vezes vão aparecer os pontos, essas imagens aqui, circulares, periventriculares, essas aqui são típicas de esclerose múltipla. Esse slide eu pus, por quê? A maioria, o fundo de olho é normal, mas em um terço dos casos você pode ver um edema de disco óptico. Lembrando que o edema de disco óptico na neurite óptica desmielinizante, ele não vai ser um edema de disco óptico muito florido. Você não vai ver um edema cheio de hemorragia em volta, uma estrela macular. É muito raro, né? Então, você vai encontrar um fundo de olho igual da neuroretinite que eu mostrei. Você não vai pensar essa paciente tem doença desmielinizante. Então, você tem um edema de disco óptico, mas não, a maioria das vezes não é tão florido. Em um terço dos casos, você pode ver realmente o edema, porque a inflamação, às vezes, retrobulbar é tão intensa que ela vai aparecer mesmo pelo fluxo mesmo retrógrado alterado, vai dar um edema de disco óptico. Então, pode aparecer como edema. E aqui está o principal. Então, eu já tenho esse costume, não tinha, passei a ter, depois que especializei. Toda vez que tenho no plantão, uma paciente queixando de baixa de visão, antes de dilatar, eu pego não tenho lanterna, pego a luz do celular e faço o swing teste, que é o teste para a gente ver como que se comporta essa pupila do paciente. Porque a gente viu no primeiro slide que o paciente ele vai ter o reflexo consensual e o reflexo direto. Quando a gente faz o swing teste num olho que tem neurite óptica, se você coloca a luz no olho, o outro olho ele fecha por causa do consensual. Se esse olho o olho que você jogou a luz, ele tem a aferência dele normal. Se a aferência desse olho estiver anormal, na hora que você vai jogar a luz, ele não vai fechar, porque não vai estar mais sob o efeito do consensual. Ele vai abrir. É o que a gente vê aqui, ó. Na hora que muda, a pupila abre. Essa fecha, a outra abre. E é nítido que a gente vê. Então, se o paciente tiver um defeito pupilar aferente,
esse paciente tem alguma coisa, ele não está mentindo. Hoje eu li uma frase de um que eu achei muito interessante, que falava assim, o exame pupilar é mais fiel que o cachorro. E é mesmo. Porque isso aqui não mente. Não tem como o paciente mentir, não tem como o paciente forjar. Se o paciente falar que não está enxergando de um olho, e você fizer o exame e estiver normal, pode pensar em outra coisa que não uma neurite óptica, porque a neurite óptica, ela vem com esse defeito pupilar diferente, mesmo que você não veja nada no fundo de olho. Basta treinar, gente, porque aí você vai vendo normal, e na hora que ficar alterado, você vai entender. O que a gente vê muito no plantão também é a neurite óptica isquêmica. E a neurite óptica isquêmica a gente divide em duas. E essa divisão em duas ela é muito importante, porque ela também alerta a gente para uma que tem que ser mais urgente, a outra nem tanto, né? E a gente tem a neurite óptica isquêmica posterior, que é a NOI também, que eu vou falar um pouquinho, mas não é muito comum. A não arterítica é que a gente vê mais, né? Ela... A gente tem que sempre lembrar das ciliares posteriores curtas, né? Que ou você tem uma oclusão ou uma hipoperfusão. A hipoperfusão a gente vê mais, que às vezes é uma hipotensão noturna, né? Que a história do paciente até vai mostrar pra gente, a gente vai ver como é que é o típico, né? E normalmente esses pacientes que têm neuropatia óptica isquêmica não anterior, ele tem alguma doença de base, uma hipertensão, um diabetes, uma arteriosclerose, apneia obstrutiva do sono. A gente vê muito bilateral, dá no olho, depois de um tempo pode dar no outro. Eu tive um paciente que evoluiu muito mal com a apneia obstrutiva de sono. E discos ópticos pequenos, porque às vezes você vê que o quadro está muito parecido com uma neurite óptica não arterítica, neuropatia óptica isquêmica não arterítica. Você não acha nada no paciente, mas você vai olhar o outro olho, ele tem um disco óptico pequeno, que a gente chama de crown disco, né? Que é o disco em risco, que é fator de risco para neuropatia óptica isquêmica. Agora, o que é o paciente típico que chega? E esses pacientes típicos, ele é muito comum mesmo. Ele fala que fui dormir bem e acordei sem enxergar. Então, ao contrário da neurite óptica, esse paciente não vai falar em dor, esse paciente não vai falar de uma evolução de horas, dias, ele vai falar que ele dormiu bem, acordou mal. Teve um paciente que eu falei, lembra da hora, como é que você perdeu? Ele, empurrei o móvel, na hora que eu empurrei o móvel, vim na visão perder na hora. O paciente te conta a forma. Lógico que tem muitas vezes que não percebe, mas muitos chegam, se você instigar, o paciente conta. Sempre questionando, teve dor? Não. Foi de uma hora para outra, você estava enxergando bem? Estava. E o campo visual mais típico são os efeitos altitudinais. E o mais típico dos altitudinais é o inferior. Isso que eu pus saber, que é um disco at risk, que é o disco que ele é cheio. Você não consegue ver muita escavação nele, você não consegue delimitar uma escavação. Esse disco, ele é fator de risco para uma neuropatia óptica isquêmica. Então, o nervo da neuropatia óptica isquêmica, você não vai encontrar um nervo desse numa desmielinizante, né? Então, é um nervo óptico que ele tá demasiado. E ele tem as hemorragias peripapilares. A gente vê aqui as hemorragias peripapilares. E a gente consegue... essa aqui é uma isquemia muito grave, às vezes você vê apenas setorial no nervo óptico. Não é sempre tão grande assim, mas não tem uma regra também a neuropatia óptica isquêmica, não. Você vê aqui bastante hemorragia peripapilar. Então, o paciente que chega para você com essa perda aguda, hemorragia peripapilar, você já tem que antenar e pensar que pode ser uma neurite óptica isquêmica. O campo visual, claro que a gente não vai pedir na urgência, mas é mais para saber. Na urgência, não tem muito o que fazer, gente. Já tem estudo mostrando que o corticoide, tem gente que faz pulsoterapia, mas não tem um estudo que valide isso pra gente. Então, a gente normalmente não faz. O que a gente faz atualmente é mais um AS para evitar ter no outro olho o controle da doença de base, né? Vocês têm um diabetes controlado, uma hipertensão descontrolada, fazer um controle da doença de base. Aqui então é o campo, aqui mostrando uma neurite isquêmica, neuropatia óptica isquêmica com um defeito altitudinal superior, que não é tão comum quanto inferior. E o que a gente tem que diferenciar? Essa que é a não arterítica da arterítica. Porque a arterítica vai ser uma urgência, porque é um paciente que, se a gente não fizer nada, em pouco tempo, e em pouco tempo são dias, ele vai perder a visão do outro olho. Mas como que a gente vai saber que ela é não arterítica para arterítica? Primeiro, a idade do paciente. A arterítica,
arterítica é ligada à doença arterite de células gigantes, né, que é uma vasculopatia inflamatória. Então, o paciente tem queixas mais sistêmicas. Normalmente são pacientes idosos, acima de 70 anos, tá? Então, você pergunta ao paciente, você está sentindo dor de cabeça? Na hora que penteia o cabelo, dói? Quando que eu pergunto isso? E todo paciente mais velho, que eu desconfio que tem uma neuropatia óptica isquêmica. Eu sempre pergunto isso, faço perguntas, e você tem que perguntar mesmo, que isso aqui, às vezes, essas queixas do paciente passam desapercebidas e ele acha que não são importantes, né? Dificuldade de mastigação, dor à mastigação, anorexia, perda de peso. E uma coisa muito importante, pessoal, da retina, oclusão artéria central da retina em idoso, a gente sempre tem que lembrar da artéria de célula gigante, pedir VHS, PCR, e é o que a gente faz. Sempre que vem um idoso que tem ou uma oclusão ou uma neuropatia óptica isquêmica, eu faço uma cartinha para uma urgência, peço VHS, PCR de urgência, e faço uma hipótese diagnóstica de arterite de células gigantes, né, de neuropatia óptica isquêmica arterítica. Porque o plantonista que pegar, se não sabe, vai olhar no Google e vai assustar, e vai fazer para você. E se conhece, vai fazer, porque precisa de corticoide na hora para o paciente. E às vezes a gente faz até pulsoterapia nesse paciente. É um paciente idoso que vai ter que fazer pulsoterapia. E depois que o acompanhamento desse paciente é um acompanhamento bem difícil, porque você tem que estar com altas doses de corticoide oral no paciente idoso. E quando altas doses é 80 miligramas. E ficar controlando esse paciente mês a mês com VHS, PCR. Tirar devagarzinho esse VHS, controlando com VHS. Se aumentar, você vai ter que reformular a dose. Lembrando que VHS, PCR é uma gripe que esse idoso tenha. Ele vai alterar, você sempre fica naquele dilema. Quer dizer, é um idoso com corticoide que não pode gripar. Então é difícil. Mas a gente vai devagarzinho, vai olhando, e a ideia do corticoide não é melhorar a visão do olho que foi afetado, mas tentar evitar o outro. Só para lembrar, então, a arterítica é o paciente mais velho, e a gente pode ver a artéria temporal, que às vezes ela aparece, ela fica essa tumefação. A gente faz, indicar até biópsia, né? Mas você não atrasa o tratamento esperando a biópsia, você já trata, se estiver bem típico, né? A posterior, normalmente ela vem com uma história mais marcada. Por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia, um paciente entrou em coma, porque ela baixa a visão e abaixa muito a visão bilateral. Às vezes o paciente fez o caso que eu vou mostrar até é um caso meu, a Simone conhece esse caso. É um paciente que chegou no plantão de urgência, estava até nós duas, né, no plantão de urgência aqui, pós-lipo, uma paciente bonita, jovem, com baixa de visão bilateral, né? E essa paciente, eu mandei ela para o hospital geral, porque ela estava conseguindo mal andar, e ela estava com hemoglobina de 5, o médico chegou a conversar com a mãe dela, falando que ela ia morrer, que estava assim, realmente ela teve que fazer bolsa de sangue, fazer transfusão, e o campo visual final dela foi esse. Então, assim, o olho direito dela, que é o olho melhor, tem só essa ilha de visão. Acho que você não tinha visto isso aqui, não, né? Esse aqui é o olho direito dela. E olha o esquerdo. O esquerdo ela não enxerga quase nada. É uma pessoa super vaidosa, já tá com XT e baixa de visão, né? Então, ela teve que largar emprego, não dirige mais, paciente jovem, e foi fazer uma lipoaspiração. Já tem estudos que mostram, às vezes, a forma como coloca, às vezes, o paciente para operar, a cabeça pendente é associada a essa neuropatia óptica isquêmica posterior. E já está no tempo ainda? Dá para falar mais, né? E a gente tem o papiledema. Agora, outra forma de descrever. O papiledema, a gente tem que prestar atenção, porque tem gente que descreve todo edema de descoxo com papiledema. É errado também. O papiledema é o edema de papila decorrente da hipertensão intracraniana. Você tem que saber que o paciente tem uma hipertensão intracraniana. É um tumor? Você está na urgência, você pega o paciente. É um tumor? É um pseudotumor? É uma obstrução de seios venosos? O paciente, ele tem uma alteração de visão transitória com o decúbito, a dor de cabeça aparece muito e uma diplopia pode aparecer, paralisia de cesto. No plantão de urgência, já apareceu uma criança para mim com paralisia de cesto. Eu resolvi dilatar e tinha papiledema bilateral. E era um pseudotumor craniano. Até sigo esse paciente até hoje. Então, no plantão, chega.
E ele começou com uma paralisia de cesto. O papiledema chegou na urgência, novamente, é exame de imagem rapidamente. Você não sabe se é uma obstrução, você não sabe se o paciente está com tumor, você tem que fazer um exame de imagem rapidamente. Então, realmente, é cartinha pedindo ressonância no plantão de urgência que tenha, né? O papiledema nem sempre vem aquele que a gente brinca de que é um vulcão, né? Ele pode vir de formas mais amenas, que a gente não seja tão profuso, né? Aqui é um papiledema que a gente percebe que não é... Eu vou mostrar outros piores, né? A borda que a gente vê os vasos, eles perdem realmente a sua nitidez, tá? Os vasos, a gente vê os vasos um pouco congestos, isso chama atenção. Esse é um papiledema, parece até um papiledema mais crônico. O papiledema mais crônico, ele começa a ficar mais arredondado, tá? Esses pontos aqui a gente pode encontrar nos papiledemas que são mais crônicos também, que são os exudados, parecendo umas drusas em cima dele. Olha o vaso como perde a nitidez esse aqui. Olha a congestão dos vasos, como é que fica. Então, isso tudo a gente tem que observar. Eu paro na lâmpada de fenda, fico olhando para o nervo do paciente um tempão, procurando todos os sinais. Fico olhando os vasos para ver se eles se perdem. A gente tem que ficar bastante de olho. E não se assustem com o paciente com papiledema, com uma visão boa, porque a verdade, às vezes o paciente fica com uma visão ótima e só perde campo visual. Então, por isso que eu falo que eu acho difícil uma pessoa que não tem essa noção ficar tratando um papiledema, porque às vezes o edema de papila vai melhorando, o médico que não entende disso acha que o papiledema está melhorando e, na verdade, o disco está atrofiando e ele está diminuindo por falta de fibras nervosas mesmo pela atrofia. Então, o aspecto do nervo, nem a acuidade visual, a gente segue de parâmetro, a gente segue ao campo visual, olhando sempre o MD. E fica bem de olho nesse paciente. Então, não assuma um papiledema, não tem muita experiência, porque o paciente pode ficar com baixa de visão mesmo, né? Aqui, um papiledema, esses papiledemas, eles podem dar... Essa imagem eu achei muito interessante, porque tem os exudatos algodonosos em volta, e olha a mácula como começa a ter um pouquinho de exudação. Porque, às vezes, um papiledema ele é tão profuso que ele dá até exudato macular. Como eu falei, tem que fazer exame de imagem rapidamente. Papiledema não tem por que esperar. Agora, a gente tem um papiledema que não é um tumor, que o paciente tem uma hipertensão intracraniana e é chamado de pseudotumor cerebral. O pseudotumor cerebral, o que a gente vê muito na prática, então na urgência vocês vão pegar um papiledema, vai mandar para fazer exame de imagem. No exame de imagem dá todo normal a ressonância do paciente, não tem uma lesão tumoral, mas na hora que você vai fazer a punção lombar, você tem uma pressão de abertura alta e daria o papiledema. Isso é o pseudotumor cerebral. Classicamente, o pseudotumor cerebral, ele dá nas mulheres obesas. Então, você vê um papiledema, uma mulher mais obesa, você pode desconfiar que pode ser pseudotumor cerebral. Independente, tem que fazer exame de imagem e punção lombar. A composição do líquido também é normal. E, novamente, o acompanhamento que a gente faz é com campo visual. Sempre atenção ao MD, para ver se está caindo. Então, lembrando, são mulheres jovens, obesas, e aqui parece meio óbvio, mas não é tão óbvio para todo mundo. A hipertensão intracraniana, você só pode falar que a paciente tem hipertensão intracraniana se você fez a punção lombar e viu uma hipertensão intracraniana. O que dá de gente que trata de hipertensão intracraniana, seu tumor, porque tem uma drusa que nunca fez uma punção lombar, é muita gente. Então, você tem que fazer punção lombar no paciente para falar que ele tem hipertensão intracraniana. Eu não trato nenhum paciente de hipertensão intracraniana sem uma punção lombar, porque a gente tem que ter esse dado em mãos, até para você fazer um diagnóstico diferencial, se der normal. As hereditárias eu vou passar rapidamente, né, que já deve estar bem no horário. Elas chegam menos comum, né? A neuropatia óptica hereditária de Leber no sexo masculino. Então, o paciente começa a ter uns escotomas centrais, esses escotomas centrais vão aumentando, e alguns dias passa para o outro olho. Então, você tem o escotoma no campo visual, mostra o escotoma central ou sexo central. Essa aqui é uma imagem de Leber. O que a gente vê são umas telangiectasias aqui na base do disco. Tem uma imagem, dá para ver bem essa imagem, até de um paciente minha.
você vê que essas umas telangiectasias que, quando você faz uma angiografia, não vaza. Essa é a característica dessas telangiectasias. Tem uma imagem melhor. Olha aqui. E você faz e não vaza na angiografia.